A minha intenção no vídeo de hoje é tentar demonstrar que a nossa crença na Santíssima Trindade não pode ser simplesmente uma informação que a gente armazena na nossa cabeça, nem com uma explicação maneira como a que eu pretendo dar para vocês aqui hoje. Porque a real é que as verdades a respeito da Santíssima Trindade apontam como uma espécie de holofote na nossa cara, como fosse o dedo de Deus botado na nossa cara, mostrando pra gente como a gente tem que viver nossa vida, como a gente precisa viver a unidade da igreja e como é impossível vivermos essa unidade da igreja até que nós vençamos o espírito protestante dentro de cada um de nós. Eu quero começar lendo com vocês um texto que São Paulo escreveu para os Coríntios, e é um texto que eu acho interessante esse trechinho aqui, segundo os Coríntios 13, do verso 11 até o 13, porque parece que é até uma coisa meio poética, porque ó, nesse mesmo trecho aqui, São Paulo ele cita as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nesse mesmo trecho ele também sinaliza a maneira como a gente tem que viver a nossa vida, que, na verdade, a maneira como a gente tem que viver a nossa vida que ele está sinalizando aqui é uma consequência de nós servirmos a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tô abrindo, lendo esse texto com vocês, porque eu quero, no final da nossa conversa, chegar de volta nele aqui. De volta nessa implicação. O fato de nós crermos em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus, isso que a gente vai tentar desenrolar aqui hoje, como tentar entender na medida que é possível, né? A gente entender isso daqui, como isso afeta profundamente o jeito como a gente tem que viver a nossa realidade como igreja, como a gente não pode viver do jeito que a gente acha, só porque a gente tem a nossa criatividade, ou porque, sei lá, a gente se acha um sensato. Isso não isenta a gente de determinadas responsabilidades que estão implícitas nas verdades da Santíssima Trindade. O fato de Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo coloca a gente diante dessa verdade aqui, ó. Lê aqui comigo, segundo os Coríntios 13, do 11 ao 13. Diz assim, ó. Ademais, irmãos, fiquem alegres, procurem a perfeição, animem-se, tenham os mesmos sentimentos, vivam na paz, e o Deus do amor e da paz estará com vocês. Saúdem-se uns aos outros com um beijo santo. Todos os cristãos enviam saudações. Você percebe? Versos 11 e 12, São Paulo está falando aqui a respeito da maneira como a gente deve viver fraternalmente, como a gente tem que se conectar, como a gente tem que viver como uma família de Deus. Ele está aqui falando de maneira bastante, né, repetitiva até, né? Coisas que, no fim das contas, ele poderia dizer assim, ó, tenham comunhão. E, né, resumiria, né, o que ele está dizendo aqui, mas ele vai falando, né, de maneira insistente, que a gente tem que viver essa realidade de conexão, né, entre os irmãos. E aí no verso 13 ele se despede fazendo menção das três pessoas, né, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Pessoal, por que é que nosso Deus ser um Deus, mas ser três pessoas, tem a ver com a maneira como a gente vai viver a nossa vida e a maneira como a gente vai viver a nossa vida como igreja, assim, uns com os outros, e a maneira como a gente vai se relacionar. Porque o nosso Deus modela para nós, na própria maneira como ele se revelou pra gente, ele já serve como um modelo para nós de como nós devemos viver. Se nós levarmos a sério que nós devemos viver da maneira como Deus vive, que nós, como igreja, devemos refletir a imagem de Deus, então isto já automaticamente significa que nós precisamos ser uma comunidade e que essa comunidade precisa ser profundamente coesa, porque é isto mais ou menos que Deus é. Uma espécie de comunidade muito coesa. É que comunidade, nada que a gente disser vai expressar de maneira perfeita o que Deus é, né? A petulância da nossa parte é querer dizer alguma coisa e achar que, tipo assim, pronto, agora matei a pau, agora eu defini Deus, né? Óbvio que ninguém nunca vai conseguir fazer isso. Mas tudo que a gente vai falar aqui hoje, que eu já tô começando a falar, já tem que ser com esse disclaimer de que, tipo assim, é como se, é uma espécie de, né? Porque não é exatamente, nunca a gente vai conseguir descrever exatamente o que é que Deus é. Porque é isso, inclusive, que a palavra santo significa, sabe? Às vezes a gente tem, assim, é óbvio que no dia a dia a gente usa a palavra santo com alguns significados, né? E até quando a gente se refere a Deus. Né? A gente, por exemplo, a gente usa muito frequentemente a palavra santo para se referir a Deus, querendo dizer com isso que ele é isento de pecado, né? Que ele é puro, todo puro. Isso não deixa de ser verdade, é verdade sim. Mas assim, a raiz da palavra santo, pessoal, significa separado. Separado em que sentido? Separado no sentido de que se eu tenho uma cachorra e você também tem um cachorro, você não tem o meu cachorro e eu não tenho o seu cachorro. Mas nós temos cachorro. E a gente sabe que categoria de ser ele é. Você tem o Rex, eu tenho o Duque. Né? Ninguém mais coloca esses nomes em cachorro, né? Mas, tipo assim, o que a gente tem no fim das contas é cachorro, é essa coisa deste tipo. A gente consegue dizer o que é, mais ou menos. Imagina alguém, por exemplo, que nunca tenha visto uma zebra na vida, tá? Que não conheça o conceito de zebra sequer. Só isso. Só dos animais que tem mais comuns das pessoas conhecerem, a pessoa não conhece a zebra. Nunca ouviu falar na zebra.
E aí você fala zebra numa conversa, e a pessoa fica assim, zebra? O que é zebra? Aí você fala, você tá de brincadeira, né, cara? Você não conhece zebra? Não, o que é zebra? Ué, pô, zebra é um animal, cara. Eu falo assim, não, cara, tem um animal chamado zebra? Como que você faria pra poder explicar pra essa pessoa o que é uma zebra? Tem jeito de você explicar por comparação o que é uma zebra. Porque apesar de uma zebra não ser um cavalo, ela parece um cavalo. Parece um cavalo preto e branco, listrado. Você vai dizer pra pessoa que é como se fosse tipo um cavalo, cara, mas listrado preto e branco, e a pessoa vai dar até risada. Parece uma coisa, né? Parece que você tá zoando. Mas tem como, tem meio de comparação, tem ponto de contato com alguma coisa, entende? E assim vai, com todas as coisas que tem, com todas as criaturas que existem, com tudo que tem no universo, a gente consegue fazer uma comparação, né? E de alguma forma a gente pega algum outro ponto de referência para poder falar, é tipo tal coisa, só que. E aí você vai desenhando as diferenças e as particularidades. Com Deus não tem como fazer isso. Porque Deus é separado. Dizer que ele é santo é como dizer ele é o único do seu tipo, digamos assim, entende? Porque não é nenhum tipo, entende? Porque ele é o que é. Né? Assim que ele se apresenta, né, para Moisés na antiga aliança, eu sou o que sou. Né? Então, o que é isso? O que é isto? Antes de qualquer coisa, né? Não só quem é Deus. Uma pergunta anterior ainda, né? O que é isso? Ser Deus? Essa é uma pergunta impossível de ser respondida. Não existe uma resposta para o que é Deus. Porque o que Deus é Deus. É isto que Deus é. É por isso que muitas vezes a gente fica. Lógico, né? A gente fica confuso com a questão da Santíssima Trindade é perfeitamente razoável, pessoal, porque é mesmo um negócio que vai além da nossa capacidade de processar perfeitamente. Mas isso não significa que não dá pra gente fazer um esforço pra gente se aproximar, né? Pra gente tentar melhorar a nossa compreensão, melhorar a nossa capacidade de visualizar a ideia e o conceito. Mas não fique angustiado com a ideia, com a percepção de que você nunca vai conseguir realmente fechar. E fala assim, então agora, perfeito, agora eu visualizo Deus na minha mente, consigo conceber. Você não vai conseguir nunca conceber de maneira plena e perfeita, mesmo que você entenda as palavras, as explicações e o conceito, mas é como se a tua mente não conseguisse simular aquilo, entende? Então é mais ou menos como se fosse assim, vamos dizer, você nasceu num lugar onde não tem praia, entende? E daí você nunca mergulhou em praia, nem em piscina, nem nada. Imagina que você é sei lá, um adolescente de 15 anos e nunca mergulhou em nada. Lógico que teve contato com água tomando banho a vida toda, mas nunca mergulhou, nunca sentiu como é que é a sensação de enfiar-se completamente debaixo de uma água. E aí esse cara vê na televisão, ele vê as pessoas explicando, ele não sabe como é que é essa experiência, mas por ver, por ouvir e por conhecer a água, por ter noção da propriedade da água, por enfiar a mão debaixo do tanque, assim, com a mãe enche o tanque de água pra poder lavar a roupa, ele mete o braço ali, ele consegue dentro da cabeça dele, mais ou menos, simular como é que vai ser a experiência o dia que ele mergulhar numa água, numa piscina, seja numa cachoeira, seja numa praia, seja onde for, entende? Você dá, mas assim, você não consegue fazer isso com quem é Deus, o que é essa coisa de ser Deus de maneira perfeita. Então, já fica com essa parte pacificada no teu coração, beleza? Mas vamos tentar dizer o que dá pra gente dizer, né, a respeito de Deus, na medida que ele se revelou, né? Na proporção do que ele se revelou, que é o que a gente dá conta. Quando a gente diz que é muito comum que as pessoas fiquem confusas pensando que há uma contradição em dizer que Deus é um e três, porque as pessoas confundem os termos. Elas pensam que a gente tem que crer, que a gente tem que entender que Deus é três da mesma coisa que ele é um. Mas Deus não é três de uma coisa e um a mesma coisa. Não é isso que se trata. Não é como se eu estivesse dizendo que esse copo aqui é um copo e três copos. Não é isso. Deus não é três pessoas e uma pessoa. Deus não é um Deus e três deuses. Não. Deus é um Deus, três pessoas. É que para nós, seres humanos, conceber alguma coisa para acima do que é ser uma pessoa é inconcebível. Porque para nós somos, em termos, né, de capacidade de observação da realidade, nós somos o que há de mais alto no universo. Não tem nada maior do que nós, porque nós temos capacidade de, né, avaliar tudo. A gente consegue, por mais que a gente esteja avaliando algo que é maior do que a gente fisicamente, mas a gente é capaz de analisar. Você consegue dissecar as informações todas a respeito das montanhas, dos oceanos, dos animais. Então, ser um ser humano para nós é a experiência existencial mais alta que existe, mas só que não é, entende? Isso que é um exercício de humildade para a gente começar a dar essa caminhada, é a gente se dar conta de que dizer que Deus é um, e a gente ter que dizer assim, mas Deus é um o quê? Uma pessoa? A gente, não. Deus é três pessoas. Tá, então significa que são três deuses. Não, é um Deus. Não, mas se é um Deus só, como é que são três pessoas? Porque na nossa cabeça, três pessoas constituem três indivíduos separados. Por quê? Porque é impossível você sincronizar, você ter uma existência compartilhada tão plena, tão perfeita, que um seja o outro.
Você pode ter pessoas que vivam em comunidade, ou em casamento, ou sei lá, entendeu? Em família, que sejam tão amigos, tão unidos, tão próximos, que eles são muito parecidos, que eles concordam em tudo e tudo mais. Mas ninguém tem verdadeiramente a experiência de compartilhar da mesma essência de existência do que o outro. Nós temos, cada um de nós, cada pessoa humana tem a sua própria essência existencial separada do outro, por mais que se vincule profundamente com os outros. E que aprofunde esse vínculo, nunca nós chegamos a nos tornar, um se tornar o outro, né? Ou um ser um só, ou os dois serem um só ser, uma só essência, uma só natureza. Isso não é algo experimentado por nós, e não é nem concebível. Você não consegue nem simular isso na sua cabeça, essa é a parte. E a respeito da revelação, a gente tem que apenas entender qual é o conceito, no sentido de saber qual é o conceito. Mas se você tentar fechar o olho e tentar simular isso como será que é isso? Daí, se você conseguisse simular isso, significaria que você estaria conseguindo se imaginar sendo Deus. E não tem como você conseguir se imaginar sendo isto que é o ser por excelência, que concede o ser a todo o universo, aos planetas, aos animais, às plantas, entendeu? Aos minerais e a mim e a você. Não tem como a gente conseguir simular na nossa cabeça como é que é ser Deus. Você pode só ter essa informação de que isto que Deus é uma natureza, e esta natureza é 3 pessoas. Não é que ela é composta de 3 pessoas, como se cada uma das pessoas fosse 33,333333% da natureza total. Não. O Pai é totalmente Deus. O Filho é totalmente Deus. O Espírito Santo é totalmente Deus. Isso é uma coisa que a gente pode saber e decorar, mas não dá pra gente conceber. Não dá pra gente. Tá. Tipo como se. Não tem tipo como se, percebe? Lembra do conceito? Santo, separado. É o único que é assim. É por isso que na antiga aliança Deus se apresenta tantas vezes como santo. Eu sou o que sou. Quem é que se apresenta assim? Quem diz assim, eu sou, e aí você fala o seu nome, ou então a sua profissão, ou então de onde você é, filho de quem que você é. Mas Deus, ele tem que dizer, eu sou o que sou. Ou seja, aquilo que eu sou, só eu sou. Não tem como você fazer você não tem como pegar nenhum outro ponto de comparação. Por isso que na antiga aliança também Deus ele faz tanta questão de repetir tantas vezes ao povo de Israel, né? Não há outro como eu. Ninguém é como eu. Não há outro além de mim. Porque não tem. Eu tenho um cachorro na minha casa e eu sei que há outro como ele, que é outro além dele, outro que também cachorro é. E assim a gente vai para tudo que há no universo. Tudo que há no universo você pode apontar para algo individualmente e dizer, tem outro desse tipo em algum canto. E às vezes tem muito, né? Geralmente tem muitos outros, entende? Mas a respeito de Deus ninguém pode dizer isso. Por isso ele é o que é. Ele não é. E aí complete essa lacuna, não tem com o que completar. Por isso Deus tem que se apresentar assim, eu sou o que sou. O que ele é, só ele é. É isso que tá aqui por trás dessa informação. Então quando a gente... Pá, tudo bem, beleza. Então significa que há um Deus, e este Deus é 3 pessoas. Significa que, agora entra aquela parte que eu tava falando anteriormente, que é como se a gente estivesse fazendo só, tipo, comparações que são sempre imperfeitas. E muito, né, distante daquilo que é realmente a realidade de Deus. De uma forma mais ou menos poética, é mais ou menos como dizer que Deus é como se fosse uma comunidade. Mas, mais uma vez, né, isso é uma coisa totalmente imperfeita, porque aquilo que para nós é a experiência de comunidade, ela é feita de indivíduos que não compartilham da mesma essência. Mas é como se a gente estivesse falando a respeito de uma comunidade feita de 3 pessoas, e essas 3 pessoas, elas são um ente só. Uma essência só. É porque, aí mais uma vez, para nós, qual é a pergunta que se impõe? Tudo bem, então essas 3 pessoas que têm uma natureza só, essa natureza que eles têm, essa coisa una que eles são essa uma coisa só que é. Então isso que ele é o quê? Né? 3 eu já entendi que eles são pessoas. São 3 pessoas, ok. 3. O que é que são 3? São 3 pessoas. Ok. E o que é um? Pessoa? Não. Tá, então é um o quê? Deus. Tá, mas Deus é o quê? Deus é Deus, gente. Entende? Não tem como eu dizer, tipo, tá, entendi o que você tá querendo dizer. Então Deus é fantasma. Não. Então Deus é... Entendeu? Não tem como você dizer que Deus é alguma coisa. O próprio Deus completou a lacuna assim. Eu sou o que sou. Entende? Então Deus é Deus, porque não tem nenhum ponto de comparação que a gente consiga fazer para poder a gente falar. De maneira que se aproxime sequer, tá? Então não tem como dizer isso. Então tudo que a gente vai falar aqui são metáforas. Deus é como se fosse uma comunidade.
três pessoas, mas que na verdade são um ente só, é uma coisa só, é uma natureza só, uma essência só, uma consciência só, uma glória só, entende? Um poder só, uma soberania só, um ente só, eternamente. Mas três pessoas? E sim, três pessoas. Mas como isso é possível? Pois é. Entende? Dentro da nossa realidade, isso está para além da nossa capacidade. No entanto, isso aponta para nós que dentro da Santíssima Trindade, que é o nosso Deus, existe um relacionamento. Porque não é só que Deus é três pessoas e essas três pessoas são, sei lá, verde, vermelho e azul. Ou um, dois e três. Ou, sei lá, ouro, prata e bronze. Coisas completamente não relacionadas uma com a outra. Não. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Há um relacionamento. Nas pessoas da Santíssima Trindade há um relacionamento. Essas pessoas, que são três, mas que é um Deus só, há um relacionamento, há um vínculo de amor que une essas pessoas. Que é a união dessas pessoas. O vínculo de amor que essas pessoas, na verdade, são. Porque, né, o apóstolo São João, ele diz isso, né, na Epístola Universal dele, ele diz que não apenas que Deus ama como a gente é capaz de amar, como a gente é exortado a amar, mas o Evangelho, na boca do apóstolo São João e toda a Escritura, toda a revelação, não aponta pra gente um Deus que simplesmente ama. Ama, de fato, mas não apenas ama pelos mesmos motivos ou da mesma forma que a gente ama. Para nós, amor é um verbo a ser conjugado. Para Deus, amor é um substantivo, é o que ele é. É a identidade de Deus. Deus é o próprio amor que ama. Que ama, aonde a Santíssima Trindade ama. O Pai ama o Filho e o Espírito Santo. O Filho ama o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo ama o Pai e o Filho. Esse vínculo de amor não é apenas algo que Deus faz, que as pessoas da Santíssima Trindade fazem entre si. Não, é o que eles são. É o que Deus é. É o que Deus Pai é o que Deus Filho é o que Deus Espírito Santo é o que Deus, a Santíssima Trindade é. Deus é amor. Então, essa é uma primeira leitura que a gente pode fazer de que Deus é uma espécie de comunidade, mas com todas essas discrepâncias e diferenças absurdas, e mesmo assim a gente está atirando para muito longe, mas é uma tentativa nossa, né, de tateando, conversarmos a respeito de Deus na medida que a gente consegue com a nossa linguagem humana limitada. Uma comparação que eu acho muito boa é a que o padre Léo XIII, não sei como é que é realmente o nome dele deveria ser pronunciado, porque eu não sei nem de que país ele era, mas é o autor de um livro bastante famoso, vocês todos devem já ter ouvido falar a respeito dele aqui, ó, A Fé Explicada. Eu acho que deve estar trocado aí, né, ao contrário. Mas, cara, que obra, que obra, que obra, que obra, que obra. Leiam inteiro. Voltem, leiam uma segunda vez, uma terceira e passem o resto da vida de vocês fazendo novamente leituras e releituras disso aí. Que é um grande mestre, assim, que explica as coisas de uma linguagem muito gostosa de se ouvir. Sabe quando tem pessoas que escrevem e quando você vai ler, parece que você tá sentado conversando com ela, né? Parece que ela tá falando com você. E é mais ou menos assim que eu leio A Fé Explicada. É uma linguagem bastante gostosa. E quando ele vai tratar a respeito da Santíssima Trindade, ele faz uma explicação que me parece a explicação mais legal que eu já vi na vida. Então, quando eu falei no início do vídeo que eu ia fazer a explicação legal, não é uma explicação minha, é a explicação que ele dá nesse livro. Mas eu vou tentar resumir e simplificar aqui. A explicação que ele dá é mais ou menos como se fosse a seguinte. Tenham em mente, tá? Disclaimer repetido aqui, que isso não é tipo, então é isto que é a explicação exata, isso reflete exatamente como que Deus é, quem Deus é, com a Santíssima Trindade. Nada, nunca, nenhuma linguagem humana vai ser capaz jamais de expressar de maneira perfeita e plena exatamente o que é que Deus é. É um mistério. Deus é, óbvio, né? Ele é um mistério. Mas vamos lá. O que ele coloca, a linguagem que ele usa para fazer essa comparação é dizendo que é como se o pai fosse a gente concebendo assim, ó. Você imagina que você olha, que você pudesse olhar para Deus, tá? Aí você olha para Deus e você contempla, se você tivesse possibilidade de enxergar Deus e de contemplar todas as instâncias, todas as coisas a respeito de Deus, todas as features de Deus, sei lá, você veria alguém que se conhece, que pensa, que raciocina, né? Que tem uma ideia sobre si mesmo e que tem uma noção emocional a respeito daquilo que pensa sobre si mesmo. Tipo a gente, né?
nós somos seres humanos, somos pessoas, não somos Deus, mas nós temos pensamento e nós temos uma ideia a respeito de quem nós mesmos somos, né? Nós temos uma noção da nossa própria identidade. Então você tem uma opinião a respeito de você, você tem uma percepção sobre você, você tem algum grau de autoconhecimento, né? E esse autoconhecimento que você tem produz dentro de você uma opinião que você tem, uma sensação emocional a respeito de quem você é. Então você é um ser, você pensa a respeito do ser que você é, e essa visão, essa percepção, essa imagem, autoimagem que você tem de quem você é, produz em você uma reação. Você pode gostar de alguns aspectos de você e outros não. Não é assim? Tem determinados traços da tua personalidade que você pensa assim, pô, eu queria mudar isso daqui, melhorar aquilo ali. Tem outras coisas que você fala assim, poxa, cara, graças a Deus, isso daqui eu sou legal. Né? Então tem gente que, por exemplo, se percebe como uma pessoa irritadiça. Tem outras que percebem, tipo, pô, graças a Deus, isso não tem problema, não me irrito com as pessoas à toa. Tem pessoas que já não se irritam, mas elas são lentas demais pra, de repente, tomar uma atitude e, né, assumirem a responsabilidade. É aquele outro que se irrita, já toma atitude mais rápido e assume a responsabilidade e resolve os problemas. Então assim vai, né? A gente tem a nossa essência, temos o nosso pensamento e a autoimagem que a gente tem no nosso pensamento sobre quem nós somos e a maneira como a gente se sente em relação a essa imagem que a gente tem. Nós somos assim. Só que nós somos assim e nós, lembre-se, não somos Deus. Nós somos só seres humanos. E ainda por cima seres humanos manchados, né, com o pecado. Mas nós conseguimos pensar nessas instâncias que eu estou sinalizando aqui para você como parte de quem nós somos, certo? O que eu penso é parte de quem eu sou. O que eu sinto é parte de quem eu sou, né? Não é simplesmente uma coisa separada de mim. Mas, mesmo sendo parte de quem eu sou, o meu pensamento é muito imperfeito e também limitado. Então, meu pensamento, ele não chega a ser, um ente em mim, que compartilha da minha essência. É uma coisa em mim. Mas por que é uma coisa em mim? Porque eu sou limitado, eu sou um ser humano. Os sentimentos que eu tenho a respeito de mim mesmo, eles não chegam a ser um ente, um ser que compõe, que faz parte ou que está em mim, que é também quem eu sou. Uma outra pessoa, mas que é também quem eu sou. Não, meus sentimentos e as minhas emoções a respeito de mim, o tanto que eu me amo, né? O amor que eu dou conta de ter por mim mesmo, ele não chega a ser uma pessoa. Mas é como se com Deus, é lógico que a gente está aqui usando a imagem de um ser humano e tentando colocá-la em Deus, né? Isso é a gente tentando tatear mais uma vez. É como se a gente olhando para Deus, a gente enxergasse em Deus isto que é Deus, que a gente, né, não tem uma resposta para o que Deus é. Deus é Deus, certo? Então a gente enxergasse em Deus esta essência inteligente que tem, portanto, um pensamento. Este pensamento e esta ideia, essa imagem que Deus tem de si mesmo, é muito diferente da imagem que a gente tem de nós mesmos. Porque Deus, quando pensa de uma maneira perfeita e eterna e abrangente e sem limites. Pensa a respeito de si mesmo e sabe tudo absolutamente a respeito de si mesmo. E a respeito de tudo. Portanto, ele é a fonte de tudo. Então, é óbvio que Deus sabe tudo a respeito de tudo, porque tudo que há foi feito por ele intencionalmente. Mas Deus sabe tudo também a respeito de si mesmo. Ele se conhece de uma maneira tão perfeita, mas tão perfeita, mas tão perfeita, que em Deus, o seu pensamento, a sua palavra, a ideia, a imagem mental que ele tem de si, é uma pessoa. Por isso, Jesus, o Filho, é a palavra de Deus. Lembre-se, pessoal, isso aqui não é um dogma, isso daqui não é nenhuma explicação é um jeito perfeito para, então é exatamente assim que Deus é, né? Isso aqui é uma imagem mental para tentar nos ajudar a entender, a visualizar, tentar conceber um ser que tem determinados pontos de contato, de semelhança, né, com a maneira como a gente é, mas sem que isso seja, tipo assim, é isto aqui que Deus é, tá? Isso aqui é só uma tentativa de tentar criar uma imagem mental pra gente. Então, como se a gente pudesse, olhando para Deus, a gente enxergaria, então, este Deus, a sua essência, e ele tem o pensamento que ele tem a respeito de si mesmo, é parte dele, é quem ele é parte dele. O pensamento dele é quem ele é, assim como o meu pensamento é quem eu sou, mas é só um pedaço de mim o meu pensamento. Porque o meu pensamento é imperfeito, porque a minha noção a respeito de mim é imperfeita, a minha visão que eu tenho sobre mim mesmo, minha autoimagem, é tudo isso limitado e muito imperfeito. Mas em Deus não.
Em Deus, a imagem que ele tem de si mesmo é tão perfeita, mas tão perfeita que é como se a gente. Imagina que a gente tá olhando, tá? A gente tá olhando, tipo assim, meu Deus, é uma pessoa. Entende? O pensamento de Deus é uma pessoa. E quando Deus, o Pai, né? A essência, contempla o seu pensamento, as suas ideias, a sua noção de si mesmo, a sua autoimagem, portanto, a sua palavra, portanto, Jesus, o Deus Filho, e o seu pensamento contempla a sua essência, eles se amam. O pai ama a ideia que tem a respeito de si de maneira perfeita. Eu e você temos algumas ressalvas, quiçá muitas ressalvas, a respeito daquilo que nós mesmos somos. Primeiro, não nos conhecemos de maneira perfeita. E naquilo que conhecemos, não temos muitas vezes um relacionamento, né, muito saudável, ou perfeitamente saudável, pelo menos, com aquilo que nós somos, com a nossa autoimagem. Não somos completamente satisfeitos, não estamos de pazes feitas totalmente com aquilo que pensamos ser, né? Mas é como se você olhasse para Deus e em Deus, então, esta relação não fosse assim. Esta relação fosse não apenas de um conhecimento perfeito sobre si mesmo, tão perfeito que este conhecimento de Deus, que este saber de Deus, que este processo mental, coloquemos assim, de Deus, fosse uma pessoa. Mas é ele é o próprio Deus. Então é como se você estivesse olhando num momento pro pai e você falasse assim, uau, tô vendo Deus. E aí, de repente você olha pro pensamento de Deus e você, quando olha pro pensamento de Deus, tu não vê uma tela com letras, entendeu? Tu não vê um papiro com palavras escritas, você vê uma pessoa. É o pensamento de Deus, é uma pessoa. E aí você fala, uau, o que é isso que eu tô vendo? Aí tu se dá conta, é Deus. Aí tu, peraí, mas eu achei que eu tinha acabado de ver Deus. Aí tu olha de novo pro pai e você fala, não, é Deus. Aí tu olha pro filho de novo e tu fala, é Deus. Entende? Não é tipo, é outro Deus. Não, aquilo que você reconheceu, aquela essência que você reconhece quando você olhou pro pai, percebe que eu tô falando aqui de maneira, né, metafórica, como se fosse possível. Se eu olhar para o pai, eu vou dizer assim, uau, eu vi Deus. Aí tu olha para o pensamento de Deus, para a ideia de Deus, para a autoimagem de Deus, para a palavra de Deus, tu vê uma pessoa. Aí tu fala assim, meu Deus, olha, é Deus. Não é um outro Deus, ou é Deus também. Não. Esse mesmo testemunho interior que você teria tido ao olhar para o Pai, vi Deus, o Deus criador dos céus e da terra, você teria esse exato mesmo testemunho interior ao olhar para o Filho. Vi Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E aí quando você olhasse, desse um zoom assim para fora, e você olhasse para o pai e o filho se contemplando, você perceberia que eles não se contemplam apenas de uma maneira física, como se tipo, o olho de um está na direção do outro. Mas há uma conexão entre o pai e o filho. De modo que o pai e o filho, ou seja, a essência e o pensamento, né, nessa metáfora aqui, que Léo Tris coloca aqui no A Fé Explicada, houvesse um vínculo de amor profundo. Assim como a gente tem um estímulo emocional dentro da gente a respeito de quem nós somos. Mas em Deus, isso é tão perfeito, o conhecimento de Deus a respeito de si mesmo é tão perfeito que é pessoa. O amor que Deus tem por si mesmo, pela sua própria imagem, pela sua própria ideia, pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria palavra, e o amor que esta palavra, este pensamento, este conhecimento tem a respeito do Pai, é tão perfeito, que quando você olha, você percebe, que você começa a perceber que você, prestando mais atenção, eu tô vendo esse amor. O amor é visível, e aí, abrindo os seus olhos e você percebendo, e você conseguindo enxergar esse amor, tu falasse, também é pessoa. E aí você olha, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, nessa metáfora que Léo Tris propõe aqui, é o amor com que o pai ama o filho e com que o filho ama o pai. Por isso, o Espírito Santo procede do pai e do filho. Entende? Só que quando a gente fala a respeito dessas coisas aqui, quando a gente usa essa metáfora, eu não tenho como ficar detalhando mais isso aqui, essa metáfora que Léo Tris propõe aqui. Então, se você tiver ouvido, achado interessante, mas ao mesmo tempo ainda ficou uma interrogação na sua cabeça, tem dois caminhos para você. O primeiro abraça essa interrogação, que é isso aí mesmo. Ou o segundo caminho, volta aqui uns minutinhos e ouve de novo para poder você ir processando e processando aqui, mas na medida que dá, tá? Vai chegar uma hora que você vai falar, não, tudo bem, já consegui processar na medida que eu dou conta de processar, mas isso ainda não é uma coisa concebível para nós. Porque esta experiência existencial, digamos assim, Deus nem é existência, né? Porque existir é ser colocado, é ser concedido o ser para você, daí tu passa a existir. Nós existimos, Deus é a existência em si mesmo. Ele é o próprio ser, a fonte de ser. Então, mas estou usando essa linguagem aqui que você está entendendo. A experiência existencial que a gente tem, ela não está espelhada na experiência existencial, que não é uma experiência existencial sequer, de Deus.
Entende? Então não é a mesma coisa. Então, quando você, mesmo que você consiga imaginar você, teus pensamentos e os sentimentos que você tem a respeito dos teus pensamentos, isto não é a mesma coisa, como se fosse só tipo, é tipo. Mas percebam, toda vez que a gente fala a respeito de Deus, a gente fala é tipo, daí já, entendeu? Não é perfeito, tá bom? Então, é como se fosse mais ou menos isso, a Santíssima Trindade. Acontece que existem certas definições a respeito dessa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, que elas estão dogmaticamente definidas na história da igreja, que a cristandade, de maneira geral, aceita, e eu tô falando isso de maneira geral e com essa voz de hesitação a respeito disso, porque eu vou ler com vocês aqui agora o credo atanasiano. Peraí, deixa eu ver aqui. Não são todos. Eu não vou ler todos os pontos ou capítulos, não só capítulos não, mas todos os pontos aqui, né, mesmo, que são 40 ao todo. Mas eu não vou ler todos eles não, vou ler só o pedacinho que claramente se dirige à Santíssima Trindade. Porque qual que é o meu objetivo aqui agora? Mostrando pra gente aqui quais são algumas verdades reveladas, algumas verdades abraçadas pela cristandade, por revelação de Deus, com clareza sabe, tipo assim, cara, isso daqui são coisas firmes, verdadeiras, podemos tranquilamente crer nisso daqui. É isso aqui que se sabe a respeito de Deus, enquanto Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas realidades aqui, elas são realidades que implicam, afetam, botam o dedo na cara na maneira como a gente tem que viver nossa vida como igreja, como cidadãos do mundo, mas ao mesmo tempo também aponta pra gente uma discrepância muito forte com relação à maneira protestante de se crer nas coisas. Eu vou desenvolver isso daqui assim que a gente estiver lendo aqui, ó. Vamos lá. Lê aqui comigo esses pontos, vou colocar assim, esses pontos aqui do credo atanasiano. Então vamos lá. Começa dizendo assim, ó, a fé católica consiste em adorar um só Deus em 3 pessoas, e 3 pessoas em um só Deus, sem confundir as pessoas, nem separar a substância. Então percebe? A substância é uma só. Mas as pessoas não se confundem, elas não são como se fossem máscaras a respeito de um ser, uma pessoa só. Tá? É um Deus só. Mas as 3 pessoas dentro dessa imagem que a gente está mentalmente aqui tentando conceber são verdadeiramente pessoas com as suas peculiaridades. Então vamos lá. Ó. No 5 ali, né? Porque uma só é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Igual a glória e coeterna a majestade. Qual como é o Pai, ou seja, assim como é o Pai, tal é o Filho. Tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado. O Filho é incriado. O Espírito Santo é incriado. O Pai é imenso. O Filho é imenso. O Espírito Santo é imenso. O Pai é eterno. O Filho é eterno. O Espírito Santo é eterno. E, contudo, não são 3 eternos, mas um só é eterno. Pera aí, Lamas. Você acabou de falar que o Pai é eterno. Quer dizer, o credo atanasiano, né? O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, então são 3 eternos. Não, não, não. Porque o que é eterno? Deus é eterno. Certo? E o Pai, ele não é 1/3 de Deus, o Filho 1/3 de Deus e o Espírito Santo 1/3 de Deus. Não. O Pai é totalmente Deus. O Filho é totalmente Deus. O Espírito Santo é totalmente Deus. Porque Deus é a essência e a essência é uma só. É uma identidade só. Esse é o ponto. Então, no 11, ali no ponto 11, contudo, não são 3 eternos, mas um só é eterno. No 12. Assim como não são 3 incriados, nem 3 imensos, mas um só incriado, um só imenso. Da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. E contudo, não são 3 onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Ainda tem mais uns pontos pra gente ler daqui a pouco. Mas já deu pra poder perceber aqui uma coisa que eu quero provocar aqui antes da gente ir pros próximos pontos aqui, que é o seguinte. Não dá pra você dizer todas essas coisas aqui e defendê-las como verdades inquestionáveis e dizer que, tipo, ó, não tem como alguém. Como é que é? Pô, gente, contrário de discordar. Não tem como alguém discordar disso aqui porque a Bíblia tal, tal, tal. Não. Não tem como você dizer que você crê nessas coisas todas aqui e que estas coisas todas aqui, elas são imbatíveis a partir apenas da Bíblia. Ou seja, que se alguém que crê na Bíblia igual a você, digamos que você seja um cristão não católico, e você crê na Santíssima Trindade nestes termos,
Não tem como você dizer assim, ó, é impossível alguém, assim como eu, crer no sola escritura e apenas baseado na Bíblia, discordar de alguma dessas coisas aqui. Desculpa, cara, mas tem como sim. Tem como discordar. Na verdade, tem como a pessoa desafiar você a provar na Bíblia estas coisas aqui a respeito de Deus. Vamos ver aqui esse outro trechinho aqui para poder finalizar essa descrição aqui da Santíssima Trindade. Olha aqui comigo, ó. 16. E contudo não são três deuses, mas um só Deus. Do mesmo modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. E contudo não são três senhores, mas um só Senhor. Porque assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das pessoas é Deus e Senhor, do mesmo modo a religião católica nos proíbe dizer que são três deuses ou senhores. Ok? Então, não se trata de três deuses, não se trata de três senhores, não se trata de três essências, de três naturezas. Um só Deus, um só Senhor, uma só natureza, uma só essência. Que o Pai tem completamente, que o Filho tem completamente, que o Espírito tem completamente. 21. O Pai não foi feito, nem gerado, nem criado por ninguém. O Filho procede do Pai. Porém, olha bem, ó, não foi feito, nem criado. Gerado. Já vou explicar essa questão do gerado, mas não criado, tá? O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede do Pai e do Filho. Deixa eu pausar aqui, daqui a pouco a gente volta aqui, só para poder sinalizar aqui. Por que é que para nós, seres humanos, dizer que ele foi gerado, não criado, é um conflito? Porque nós geralmente usamos as duas palavras gerado e criado como sinônimos. Porque faça comigo este questionamento. Por que é que para nós criado e gerado são a mesma coisa? Não é porque são essencialmente a mesma coisa, nem tem o mesmo significado, mas é porque tudo que nós conhecemos no universo que tenha sido gerado foi, portanto, criado. Para nós não tem essa diferença, não porque a palavra gerado não tem a diferença da palavra criado. Tem. Mas na nossa experiência, quando a gente observa a realidade ao nosso redor, não existe algo que tenha sido uma coisa e não tenha sido outra. Tudo que foi criado foi gerado, tudo que foi gerado foi criado. Há esse elemento comum, certo? Então, quando a gente entende que o Filho e o Espírito não são criados, o que está se dizendo é o seguinte. Lembra agora da metáfora que o Léo 13 propôs? É aqui que a metáfora do Léo 13 vai ajudar a gente pra caramba. Se o Pai é como se fosse a essência que pensa e que ama, e que, portanto, é pensado e é amado, se é isto aqui que é essa imagem mental para poder ajudar a gente a pensar que o Filho teria que ter sido criado lá na eternidade, a gente tá usando aqui linguagem muito ruim, né, gente? Porque a gente tá falando aqui, a gente tá aqui dentro do tempo falando a respeito da eternidade, onde o tempo não passa do jeito que passa aqui, então sabemos lá se tem tempo passando, se tiver de um outro jeito, sei lá, né? Mas vamos falar do jeito que dá pra gente falar aqui. Na eternidade não houve um ponto, de novo, não tem ponto na eternidade, mas tá entendendo? Não tem um ponto na eternidade em que só havia o Pai, e aí o Pai então produz o Filho daquele ponto em diante. Por que isso é impossível? Porque Deus não pode ter existido sem pensar, pô. Então, se é verdadeiro que o Filho é como o pensamento do Pai, é como a palavra interna do Pai, é como as ideias do Pai, é como a autoimagem do Pai, há alguma possibilidade de você conceber o Pai não pensando, não raciocinando, não se conhecendo? Claro que não. Se Deus existe de eternidade a eternidade, isso é uma coisa que é desafiadora pra gente imaginar. Deus existindo, ou qualquer coisa existindo, sem nunca ter tido um começo. Nunca vir a ter um fim pra gente é até concebível, porque a gente também não quer ter, né? Mas nunca ter tido um começo é um negócio inconcebível. Você me lembra aí? Se eu tivesse. Eu sei que não tá contando tempo na eternidade, mas se eu pudesse voltar lá 489 sextilhões de anos pra trás, Deus tava lá. Não, triplica, Deus tava lá. Não, multiplica isso por 600 bilhões, Deus tava lá. Entendeu? Não tem fim pra trás. Isso é inconcebível pra nós, certo? É uma coisa que a gente pode saber, memorizar a informação, saber articular como eu tô fazendo aqui, mas a gente não consegue simular na nossa cabeça, tá? Deixa eu tentar imaginar. Se você realmente... Não aconselho, de verdade. Se você ficar tentando fechar o olho, tentar imaginar como é que deve ser, tu vai perder o ar, vai ficar tonto, vai dar ataque de ansiedade aí, cara. Sério. Então, tipo assim, não adianta. Não tem como a nossa mente não consegue simular isso. Eu nunca entrei numa praia, mas deixa eu imaginar como é que deveria ser. Aí tu consegue se imaginar na praia. Tá, Deus nunca teve começo. Eu não sei como é que é isso, porque eu nunca vi algo que não teve começo, mas deixa eu tentar imaginar como é que é. Daqui a pouco tu tá mal, angustiado, tonto, sufocado, falta de ar, se imaginando, entende? Com aquela sensação de grandeza, muito... Cara, isso é um negócio inconcebível pra gente, que não teve começo. Mas nós sabemos que esse é o dado da realidade. Deus nunca teve começo.
E porque Deus nunca teve começo, porque Deus é, ele é o que é, ele é o próprio ele é o próprio verbo ser. Ele é o verbo, né? Ele é o próprio ser. E porque Deus é o próprio ser, não faz sentido a gente imaginar que, mais uma vez, com todas as aspas do universo disponíveis, que em algum ponto da eternidade, com todas as aspas do mundo, Deus tenha sido somente o Pai, e aí o Pai então fez com que houvesse agora o Filho, porque ele é a própria palavra dele, ele é o próprio pensamento, ele é o próprio discurso interno de Deus. Que calha que em Deus isso é uma coisa tão poderosa, tão grande, tão alinhada consigo mesmo, que é uma pessoa. Mas imaginar uma eternidade em que, em algum ponto, entre aspas, da eternidade, o filho não existia, é imaginar que o pai era uma coisa inerte, então. Porque ele não pensava, não tinha uma autoimagem a respeito de si, entende? E a imagem que tinha de si não gerava nele, não produzia nele, não causava entre esses dois, o pai e o filho, né, uma relação. Porque é isso que o Espírito Santo é. Ele é o elo, é a relação entre o pai e o filho. É o amor que há entre o pai e o filho, do pai para o filho, do filho para o pai. Né? Então, por isso que a gente diz que o filho é gerado. É gerado no sentido de quê? De que ele é feito. O filho é, mais uma vez aspas aqui, tá, gente? O filho é feito daquilo que o pai é. O material do qual o filho é feito é o pai. Do que o espírito é feito? Todas as aspas do universo disponíveis. Do pai e do filho, porque é o amor da conexão entre o pai e o filho. É disto que o espírito é feito. Mas quando ele foi feito? Não tem isso. Esse é o ponto, entende? Então ele é feito, entre aspas, no sentido não de que foi feito, foi produzido e aí passou a existir. Não. É que, mais uma vez, na nossa experiência existencial, quando a gente olha e fala, tipo assim, isso daqui, ó, é feito de madeira. Ah, beleza. Quando foi feito? Tudo que é feito de alguma coisa, em algum ponto do tempo, foi feito, certo? Sim, no nosso universo, tudo que é feito de algo no sentido de no que consiste isso aqui? Consiste em madeira. Ah, tá. Então, quando é que foi produzido? Essa pergunta tem resposta. Mas quando se trata de Deus, quando você pergunta no que consiste o Filho, ele consiste da natureza de Deus. O Pai é Deus. Portanto, o que o Filho é? Ele compartilha da mesma, por isso é consubstancial. Ele compartilha da mesma natureza, da mesma essência. E o Espírito Santo, mesma coisa. Então não há uma resposta para a segunda pergunta, se a gente fizesse a segunda pergunta. Tá. E quando é que isso foi feito? Quando é que o Pai Blue produziu o Filho e o Filho e o Pai Blue produziram o Espírito Santo? Isso é impossível. Porque se Deus é eterno, e você tem que olhar para a eternidade e tentando fazer esse esforço de imaginar Deus existindo para trás, sempre Deus tem que ter uma essência, pensar sobre si mesmo e amar a si mesmo. Não tem como você imaginar isso não acontecendo em algum ponto, entre aspas, da eternidade. Por isso que a gente, então, diz isso aqui, ó. 21 e 22, né? O Pai não foi feito, nem gerado, nem criado por ninguém. O Filho procede do Pai, mas não foi feito, nem criado, mas gerado. E 23, o Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede do Pai e do Filho. Então, não há, 24, ó, não há, pois, senão um só Pai, e não três pais. Um só Filho, e não três filhos. Um só Espírito Santo, e não três Espíritos Santos. E nessa trindade não há nem mais antigo, olha aqui o que a gente estava falando, nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor. Mas as três pessoas são coeternas, ou seja, são eternas igualmente, e iguais entre si. De sorte que, como se disse acima, em tudo se deve adorar a unidade na trindade e a trindade na unidade. Aqui entra de novo pra gente aquela questão, pessoal. Dá pra gente dizer que alguém, sendo um cristão, que baseia a sua vida cristã apenas no princípio do sola escritura, olhe para essas coisas aqui e diga, sim, eu creio em tudo isso. E ninguém pode discordar disso aí usando a Bíblia. Tem como dizer isso? Não tem como, cara. De verdade não tem como. É assim, ó. Se tem alguém aqui que tá me ouvindo aqui agora e não é um cristão católico, protestante, e crê e leu junto comigo isso daqui, essas coisas aqui, tem duas possibilidades aqui. Quer dizer, tem três. Vamos lá. A primeira é você dizer assim, eu não creio nessas coisas todas, Alan. Ah, ok. Beleza. Então aí você tá se colocando nessa posição de heresia. Ok. Se você crê nessas coisas todas, pode ser que você seja essa segunda pessoa e dizer assim, não, eu creio nessas coisas todas aí, Alan. Mas eu creio nessas coisas todas
E eu creio que, como cristão protestante que crê no só na escritura, dá pra defender isso tudo aí com a Bíblia de maneira imbatível. Não tem como alguém discordar de nada do que tá aí usando a Bíblia. Daí você tá lascado. Você tá numa outra posição que não é de heresia, mas que é de ilusão. Porque você talvez tenha tido a sorte de até hoje nunca ter encontrado grupos, pessoas que discordam de alguns desses pontos aqui que foram sinalizados, baseando-se na Bíblia também. Ou talvez você tenha tido a oportunidade de encontrar com essas pessoas e você ainda não tenha tido a percepção de que discordar do uso que a pessoa fez da Bíblia não significa dizer que ela não fez uso da Bíblia. E que, portanto, uma coisa é uma coisa ser herética, outra coisa é a coisa ser bíblica. Porque todas as heresias podem ser bíblicas. Eu ia dizer que são bíblicas, mas eu sei que tem heresias que elas não são proposições, porque são heresias que vêm de fora até, né? Mas toda heresia pode ser bíblica. Porque você pode usar a Bíblia para poder você criar uma crença que ela é um corte, um rasgo no tecido da cristandade, mas você pode tentar usar a Bíblia para poder fazer isso. Aí alguém diz assim, não, mas aí é só se a pessoa distorcer a Bíblia. Mas é porque aí você já não está mais falando da Bíblia, você está falando da forma como a pessoa está usando o texto da Bíblia, certo? Aí você está chamando aquilo de distorção. Mas faça um exercício de tentar se transportar para a maneira como aquela outra pessoa tá pensando as coisas. E faça um exercício de humildade e de dar para outra pessoa o benefício da dúvida de que talvez ela não esteja fazendo isso porque é sacana. Talvez ela esteja genuinamente acreditando, ela realmente acredite naquilo, tá? Se aquela pessoa genuinamente acredita naquilo, do ponto de vista dela, quem é o herege? Não é você? Pois é, eis a questão. Se do ponto de vista dela, genuína e sinceramente, você é o herege, e do teu ponto de vista, genuína e sinceramente, ele é o herege, mas os dois estão apresentando razões bíblicas para crerem, no que creem, como é que a gente faz para poder definir quem é que é herege? Não dá mais. Você percebe aqui, ó, fazendo esse exercício que você fez comigo aqui, se você fez esse exercício aqui, prestou atenção no que eu falei aqui nesse último minuto aqui, você vai perceber, não tem como mais lançar a carta do a Bíblia tira essa dúvida. Porque foi a Bíblia que causou esta dualidade de opiniões aqui. E agora? Eu penso A, eu penso B. Como é que você pode pensar A? Pensei que você era cristão. Penso e sou cristão, porque é baseado na Bíblia, veja, tá. E o cara fundamenta o pensamento A na Bíblia. Você fala, não, mas essa leitura que você está fazendo da Bíblia é absurda. Veja, eu sou cristão e baseado na Bíblia, penso B. E tu fundamenta o pensar B na Bíblia. Tem que haver um momento em que você caia a ficha e que você perceba que não é o que causa a divisão, a existir o pensamento A e o B, não é que um tá usando Bíblia e outro não tá usando Bíblia. É que a gente já. Isso seria a coisa mais objetiva. A coisa subjetiva é que é o que tá acontecendo aqui. Que é, não, mas o teu uso da Bíblia não tá bom. Aí você acha que o cara tá fazendo um uso de má qualidade do texto da Bíblia. Ah, mas isso é subjetivo. Porque se você tem humildade no coração, você sabe que você pode ter a impressão de que a pessoa está fazendo um mau uso da Bíblia, mas você pode estar errado. Correto? Ou você acha que o juízo que você faz da qualidade teológica das pessoas, ele é imbatível. Ele é infalível. Você não faz um juízo da teologia das pessoas que não tem falhas, né? Você pode estar errado, não pode? Pois é, se você pode estar errado e levar isso a sério, realmente eu posso estar errado, daí me parece que só resta dois caminhos. Ou você busca um jeito de resolver esse conflito, e meu amigo, você vai terminar católico, ou você abraça o caos. Você fala, não, é isso aí mesmo, e a fé cristã pra mim ela é relativista, Deus não deve se importar com essas coisas, e é isso aí. Como eu não estou disposto a abraçar uma ortodoxia, né, uma fé que diga pra mim, né, o que é, o que eu devo crer, mas eu é que quero usar as técnicas modernas de crítica textual, me deem um texto para que eu produza a minha própria impressão a respeito do texto, não quero abrir mão dessa mecânica, né? Mas é disso, né? Desse jeito de fazer a coisa acontecer, como eu não quero abrir mão dessa técnica, dessa estratégia para chegar à verdade, então só pode ser que não tenha uma verdade a respeito de nada e tá bom. É isso aqui mesmo.
Eu fico aqui na minha igreja, você fica aí na sua, entendeu? No final, vamos embora cruzar o dedo, torcer pra dar tudo certo, pra Jesus ser um hippie que não tá nem aí pra nada, entendeu? E que as verdades de Deus reveladas, elas são simplesmente uma bobagem e nada importa, e os mártires todos que deram a vida pela verdade da cristandade ao longo desses últimos 2000 anos aí, se lascaram porque quiseram, entendeu? Porque na verdade não tinha necessidade de nada disso. Aí, entendeu? É isso aí. Esses são os dois caminhos que restam pra gente. Eu quero mostrar essa discrepância, essa impossibilidade de defender as verdades a respeito da Santíssima Trindade, não só a respeito da Santíssima Trindade, mas as implicações da crença a respeito da Santíssima Trindade, é impossível a gente defender isso enquanto a gente sustenta o espírito protestante. Eu falei no começo que a gente, quer dizer, a gente leu aqui, né? O apóstolo Paulo, lembra desse texto aqui que eu li com vocês aqui, ó? O apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 13, ele falando sobre como a gente deve viver a nossa vida. Agora que a gente falou aqui sobre a Santíssima Trindade, algumas coisas, ficou mais claro para você? Porque é que a Santíssima Trindade, sabermos o que sabemos a respeito da Santíssima Trindade implica a gente, cria consequências práticas de deveres que a gente passa a ter, ó. Ademais, irmãos, fiquem alegres, procurem a perfeição, animem-se. Então, você tá percebendo? Tipo assim, a gente tem que alegrar uns aos outros, a gente tem que buscar estar juntos de maneira perfeita, se animar, animar uns aos outros, ter os mesmos sentimentos, viver em paz, não em briga, ter os mesmos sentimentos, não discórdias. E aí, então, o Deus de amor e da paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Claro, né, gente, que isso daqui é costume, né, dali. Não precisa a gente ficar agora chegando na igreja e todo mundo dando beijo um na cara do outro aí, necessariamente, né? Mas, entende? Então, tipo assim, todos os cristãos enviam só assim. Então, é um chamado à unidade, um chamado a uma vida comum, a uma vida de família de Deus, que reflete a vida da Santíssima Trindade. Porque Deus é amor. Você percebe quando. Agora fica mais claro pra gente o que é que São João quis dizer quando ele diz Deus é amor? Deus é esta relação. Essa relação Pai, Filho e Espírito Santo, de amor, uma pessoa pela outra, de maneira. Eu não diria nem. Não sei se a palavra perfeita é o suficiente, entende? Porque na verdade é como se. Quando a gente diz que alguém ama de maneira perfeita, a gente está usando o parâmetro do que o amor é, e a gente está falando que aquela pessoa amou seguindo todos os parâmetros certinho, né? Fez perfeito. Nem é esse o caso de Deus. Porque Deus não é nem que ele ama de maneira perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se amam de maneira perfeita. Eles são o amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquilo que é a natureza deles, aquilo que existe, que os define, que faz o que Deus é isto que amor é. É a partir daquilo ali que está em Deus, que é revelado na própria identidade de Deus, que a gente vai sair para poder tentar amar e tentar amar de maneira perfeita que seja, entende? Mas Deus não ama de maneira perfeita simplesmente, entende? Porque, você entendeu o que eu tô querendo dizer? Quando você fala que alguém faz alguma coisa de maneira perfeita, você tá dando uma gradação. Poderia ter sido menos um pouco. Em Deus não tem essa possibilidade de ser menos um pouco, porque amor é o que o próprio Deus é. Então ele é que é o parâmetro para a gente poder tentar fazer de uma maneira perfeita uma imitação perfeita, um alinhamento perfeito. Mas ele não está fazendo de maneira perfeita porque ele não está usando outro parâmetro para fora de si. É o que Deus, o próprio Deus é, entende? Olha aqui, gente, o que a respeito ainda dessa questão da unidade, o que o próprio apóstolo Paulo escreve aqui para os Coríntios, né, na primeira carta, capítulo 1, verso 10. Eu lhes peço, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mantenham-se de acordo uns com os outros, para que não haja divisões. Sejam estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Lá em João 17, a gente já falou aqui em alguns vídeos aqui desse canal, a respeito da importância da unidade. Tem um vídeo aqui, vou tentar ver se eu consigo lembrar de colocar aqui em cima, um vídeo a respeito da importância da igreja. Por que católico fala tanto de igreja? Por que importa tanto? Por que importa tanto falar de igreja? Tá aqui em cima. Eu não sei se eu vou conseguir me lembrar de colocar, mas tomara que sim. Porque justamente, pessoal, quando Jesus ora lá em João 17, Jesus ele ora para que a igreja seja uma, para que haja um só pensamento, para que haja uma só verdade. Né? Então, isso, a unidade pela qual Cristo orou lá em João 17, que eu já explorei nesse vídeo que eu coloquei ali em cima no card, não é uma unidade que acontece ao redor de amenidades. Vamos cantar uma canção aqui, vamos fazer uma oração ali, vamos fazer uma missão acolá. Não é disso só que se trata, são coisas boas. Isso são atos fraternos que podem acontecer entre católicos e protestantes, sem dúvida nenhuma. E toda oportunidade de vivermos essa realidade deve acontecer. No entanto, isso não é unidade. Unidade se constrói ao redor da verdade.
Quais são as verdades de fé que nós iremos todos, como uma família coesa, apresentar para o mundo ao nosso redor? Se nós não tivermos uma verdade coesa para apresentar ao mundo ao nosso redor, o mundo ao redor vai ficando eh, cínico e incrédulo com relação ao fato de que o cristianismo tem mesmo algo para poder dizer para gente. Então essa ordem aqui que o apóstolo Paulo está dando, né, em eco daquilo que é o sentimento de Cristo manifestado lá em João 17, está dizendo aqui bem claramente para a gente: eu peço, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, mantenham-se de acordo uns com os outros. Não haja divisões. Isso é a ordem apostólica que está escrita na minha Bíblia e na sua Bíblia. Não pode haver divisões. Alguém diz assim: mas isso daí faz parte. Infelizmente não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer. Imagina, você reescreveria uma carta de volta para o apóstolo Paulo falando isso? Oi, apóstolo Paulo, tudo bem? Zeca do século XXI aqui. Escrevendo só para avisar que, infelizmente, não tem o que fazer. Saudações. Tu teria a audácia de mandar uma carta dessa para o apóstolo Paulo? Quando ele diz: não haja divisões, sejam estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Não, mas cada um tem o seu jeito de pensar. A respeito da fé cristã, não. Não pode cada um ter o seu... Você pode cada um ter o seu jeito de pensar sobre se você gosta de pizza ou não, se você gosta do Corinthians ou não, se você gosta do Flamengo ou não. Entendeu? Essas coisas. Se você gosta de camisa preta ou não. Mas você não pode ter cada um ter o seu modo de pensar a respeito das verdades reveladas de Deus. Não. Não pode. Mas não pode? Como assim? Acontece, faz parte da realidade. Então, tem que corrigir. Tem que ajustar. Tem que botar nos eixos. Se tá acontecendo, tá errado. Não pode acontecer. Por isso que, assim, a implicação de que nós servimos a Deus, que é um Deus e três pessoas, Deus é três pessoas, se essa unidade perfeita da Santíssima Trindade é o modelo de como nós devemos viver, e é por isso então que Cristo convoca a unidade, Cristo ora pela unidade, os apóstolos convocam a unidade, como a gente está lendo e vai continuar lendo mais algumas outras convocações aqui. Se isso é verdadeiro, como que a gente consegue chegar nisso aqui com o espírito protestante instalado na gente? Não tem como, pô. E não pensa você que é católico que tá me vindo aqui, que isso daqui tá pegando aqui, tá pegando pros protestantes. Daqui a pouquinho eu vou chegar na gente aqui, pra tu ficar ligado aí, tá? Que o cerco aperta pro nosso lado, do lado de cá também. Pensa você que a gente vai... Não podemos cair naquele erro que fez com que os judeus fossem repreendidos por Jesus, quando Jesus diz assim, ó: não fiquem metidos a besta. Claro que Jesus não falou com essas palavras, né? Não fiquem orgulhosos. Não fiquem metidos a besta porque vocês são... sou filho de Abraão. Sou filho da promessa. E aí ficou metido a besta. Por causa... Porque eu sou dessa linhagem aqui, ó. E aí o que Jesus fala? Deus pode suscitar filhos de Abraão até numa pedra, pô. Então, versão corrigida e mega hiper ultra atualizada. Não fica metida besta por ser católico, tá? Achando que, nós somos parte da igreja de Cristo. E aí? Quais as implicações? Como que isso está afetando a maneira como as decisões que você está fazendo? A maneira como tu se comunica, como tu conversa, como tu se relaciona, como tu se entrega, como tu se aprofunda, como tu se implica, como tu se compromete? Não, mas eu sou católico, eu sou da igreja de Cristo. Entende? Vai pegar pra gente já já. Mas antes eu quero ler com vocês aqui, ó, 2 textos. Que eu vou dizer pra vocês aqui um negócio. Eu fiquei pensando se eu li esses textos aqui ou não pra poder fazer esses comentários aqui. Por quê? O motivo que me fez pensar assim: será que eu leio? Será que eu não falo? Será que eu comento a respeito disso? Será que eu não comento? E rapidamente, né, eu falei assim: não, vou ler, vou comentar. Que a única preocupação que eu teria seria se fosse assim, ó. Mas se não desse tempo de explicar, mas aqui dá tempo de explicar. Eu não tenho essa preocupação. A razão pela qual eu topei comigo mesmo, né, fazer esse canal é porque aqui eu posso falar na proporção que eu julgar que é o mínimo razoável para poder abordar um assunto, certo? Então eu vou aqui aproveitar esse parêntese que eu tô fazendo aqui vocal para poder dizer algo que eu tive que responder para uma pessoa que fez um questionamento recentemente num vídeo aqui, que é para poder dizer o seguinte, pessoal. Assim, sem frasezinha de lacração, embora seja uma frasezinha de lacração, tá? Mas sem se resumir a isso. Cara, de verdade, eu não tenho estruturalmente o perfil de falar nem escrever para preguiçosos. Então é assim, ó. Pra mim, ó, shorts, reels, são meio que uma abominação, assim. Entende? Tipo, lógico que eles funcionam para entretenimento, né? Mas para discutir e entender determinados assuntos cara, esse negócio de... Cara, não dá. Então, assim, ó, presta atenção nisso daqui, vem comigo, porque esses textos aqui, de 1 Timóteo 6 e de Colossenses 4,
colocam a gente como católico numa situação, os protestantes numa situação, e coloca a gente numa berlinda, tá? Como cristandade aqui, ó. Olha só o que Paulo escreveu para Timóteo aqui, ó. Ele diz assim, olha bem, lê aqui comigo, ó. Aqueles que se encontram sob o jugo da escravidão devem tratar seus patrões com todo respeito, para que o nome de Deus e o ensinamento não sejam blasfemados. Oi? Os que têm patrões que acreditam, ou seja, cristãos, né? Patrões cristãos, não os desrespeitem porque são irmãos. Pelo contrário, sirvam a eles melhor ainda, pois aqueles que se beneficiam de seus trabalhos são fiéis e irmãos amados. Isso é o que você deve ensinar e recomendar. Isso é o que Paulo escreve para Timóteo aqui. Isto é o que você deve amar, ensinar e recomendar. Antes da gente ir aqui para Colossenses 4, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você diria, e você acha que o apóstolo Paulo diria estas mesmas coisas aqui hoje em dia? Seja sincero. Você acha que o apóstolo Paulo, se estivesse vivo aqui agora, ele escreveria novamente esta frase: aqueles que se encontram sob o jugo da escravidão devem tratar seus patrões com todo respeito para que o nome de Deus e o ensinamento não sejam blasfemados. Tu acha que o apóstolo Paulo escreveria isso daqui? Eu não vou nem perguntar se você escreveria isso daqui. Você acha que o apóstolo Paulo vivo hoje escreveria isso daqui? É óbvio que a resposta é não. Mas se a resposta é não, começa você a se colocar na seguinte questão. Bom, se a tua resposta for sim, daí eu não sei muito bem se eu sei como te ajudar, né? Mas, se a tua resposta é não, eu entendo se você ficou balançado. Mas veja bem aqui por que você ficou balançado. Porque você sabe que a resposta é não, mas dizer não tem uma implicação. Qual é a implicação? Peraí, Alan, daqui a pouco a gente vai cair aqui no Ed René, que a Bíblia tem que ser atualizada. Não é disso que se trata. Não é que a Bíblia tem que ser atualizada. É que a palavra de Deus é uma pessoa. É Cristo. Não é um livro. Ela não se resume àquilo que está escrito aqui dentro da Bíblia. A palavra de Deus, ela se fez carne, não é isso? O verbo se fez carne, o verbo não se fez livro. Então, minha gente, o que a gente tem que ter clareza é que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não reflete. E a maneira como a gente vive hoje, veja bem, para ficar claro aqui, ó, o que a gente hoje tem bem esclarecido para nós como sendo expressão na sociedade da dignidade humana é imperfeito. O que o apóstolo Paulo tinha, e as pessoas naquele tempo ali tinham como expressão na sociedade da dignidade humana, é uma expressão imperfeita na sociedade. Nós hoje também. Então, quando o apóstolo Paulo escreve isso daqui, não faltava, ouça bem isso daqui que eu vou te dizer, não faltava ao povo de 2000 anos atrás a percepção de que o ser humano é digno, ele tem uma dignidade baseada no fato de que ele é feito à imagem e semelhança de Deus, e que essa dignidade é sagrada e tem que ser respeitada. Não faltava para o apóstolo Paulo, nem para o povo do primeiro século ali, né, da era cristã, essa percepção. O que a gente fez ao longo desses últimos 2000 anos foi expandir a nossa percepção de como essa dignidade se expressa na sociedade. Ou seja, já que o ser humano é infinitamente digno porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus, e essa dignidade ela é sagrada, tem que ser respeitada, não importa qual seja a situação, a gente vai pensando os nossos modos de fazer sociedade. E os nossos modos de fazer sociedade, eles vão mudando de acordo com os tempos. Porque a nossa percepção do mesmo princípio, da mesma convicção, da mesma fé, ela vai ganhando aplicabilidades que vão evoluindo. Então, eu quero fazer um exercício mental aqui com você agora. Antes da gente ler Colossenses ali, tá? Que Colossenses tem meio que uma evidência de que Paulo não falou isso porque ele era a favor da escravidão. Porque quando você diz isso hoje, no século XXI, a favor da escravidão, você está pensando com a mente do século XXI que coleta todo o saber a respeito das aplicações da dignidade humana que a gente foi construindo ao longo dos últimos 2000 anos. Só que esse a gente foi construindo é só retórica, porque eu e você não participamos dessa construção. A gente recebeu ela pronta, que foi jogada no nosso colo. Então, para nós hoje é muito óbvio que esta relação de trabalho não é sequer uma relação que merece ser chamada como relação de trabalho. É um absurdo. Mas isso não esteve sempre claro para as pessoas. A dignidade humana sempre esteve clara para as pessoas, mas que esta relação fere a dignidade humana não foi sempre tão claro, foi ficando claro à medida em que isso foi sendo discernido. À medida em que o conceito divino, divinamente revelado da dignidade humana por ser a imagem e semelhança de Deus,
foi sendo meditado, discernido, e a sociedade vai sendo repensada. Peraí, se isso é verdadeiro, portanto, a gente também tem que ajustar isso daqui. E vai por camadas, e vai, peraí, mas tem mais uma camada aqui que a gente tem que melhorar. Aí melhora aquela camada. Pronto, agora céu na terra? Não chegou nunca céu na terra. Aí cada vez que... Não, então peraí, mas aí tem mais uma camada aqui, ó. Também tem que melhorar isso daqui, ó. Nós, nesse momento, vivemos uma sociedade que vai ser avaliada daqui a 200, 500 anos, se nós ainda tivermos, né, a sociedade humana acontecendo aqui na Terra, se daqui 500 anos, olha bem, daqui a 500 anos, talvez as pessoas vão ler e talvez assistir, né, as nossas vidas acontecendo aqui hoje e vão bugadas se perguntar assim: por que que existia salário mínimo? O que é isso, salário mínimo? Gente, que absurdo, que falta de respeito. E vão, de repente, interpretar a maneira como a gente vive a sociedade humana hoje de uma maneira absolutamente desrespeitosa com a dignidade humana. Por quê? Tô viajando aqui na imaginação, tá? Imagina que daqui mais uns 100 anos, o modo de produzir dinheiro, bens e bens de consumo no mundo muda de uma maneira tão radical por causa de tecnologias que a gente vai criar. Você imagina o que vai estar daqui 100 anos, cara. Então imagina que daqui a 100 anos o mundo tenha se estruturado na produção de bens e tal, de uma maneira tal que a realidade não passe a não ser mais como é hoje. Ou seja, existem empregos, aí as pessoas elas vão se candidatar ao emprego para poder elas conseguirem obter o seu sustento e a sua sobrevivência. Imagina que daqui a 100 anos o mundo tenha entrado num ponto em que mesmo as pessoas que estão desempregadas, o mundo, de maneira automatizada por causa das tecnologias, produz tantos bens, né? Produz tantos bens mesmo, no sentido de coisas, né? Produz tantas coisas, alimento, veículos, construção civil e tudo mais, tal. Isso tá tão automatizado que, talvez daqui a 100 anos, o pobre que tá mesmo desempregado, não faz nada, e ele tá realmente procurando emprego, ele tem uma renda universal, ou o mundo tá funcionando de um jeito que a estrutura global se tornou uma estrutura em que a pessoa que não tem recurso para nada, ela mora, tem o seu lugar para poder morar, sua casa própria, e ela come todo dia. E tem transporte, tem serviços públicos, tal. Pô, se tem tudo isso, as pessoas trabalham para quê? As pessoas trabalham. Sem dúvida nenhuma, as pessoas trabalham, elas desenvolvem seus talentos, desenvolvem as suas vocações e ganham mais dinheiro e vivem de uma maneira, né? Uns vivem mais ainda, outros melhor ainda do que outros e tudo mais. Mas o miserável, ou seja, a pessoa que não tem absolutamente nada e não produz absolutamente nada, seja porque está desempregado temporariamente, ou seja porque, por exemplo, tem uma deficiência, ou tem uma limitação, ou sofreu um acidente, e não pode trabalhar, tá? Tá numa situação em que ele não pode trabalhar, e não poderá nunca. Esse cara, ele vive numa situação que naquele tempo, daqui a 100 anos, passaria a ser chamado de, entre aspas, miséria, e o que seria essa miséria? Poxa, o coitado só tem a casa própria dele, alimento todos os dias e acesso aos serviços públicos, olha, ele nem viaja 3 vezes por ano, ele nem compra o último celular da moda, entende? Então imagina que daqui a 100 anos a gente revolucionou a tecnologia no mundo de tal maneira que a gente produz bens assim, ó, a revelia, ninguém mais tem falta das coisas, não existiria mais miséria. Digamos que isso aconteça daqui a 100 anos. Se isso vai se consolida, então dali mais 50, passa outra geração. Dali mais 50, 200 ao todo, passa outra geração. Daqui a 250, 300, 400, 500 anos, isso vai estar consolidado no mundo há tantos séculos que eles vão ficar bugados. Ninguém vivo daqui a 500 anos teria memória ou de ter vivido a nossa realidade, ou de ter conhecido quem viveu, ou de ter conhecido quem conheceu quem viveu. E aí eles de repente vão ler e assistir coisas a nosso respeito e vão ficar bugados sem entender por que é que as pessoas desempregadas moravam na rua ou então tinham que sofrer e pedir ajuda aos outros para poder pagar aluguel. Por que essa humilhação, gente? Gente, o povo não tinha misericórdia. Gente, o que é isso? Tem que pedir ajuda aos outros? Que absurdo. E, entende? Então, tipo assim, nós sabemos do valor da dignidade humana. Mas a maneira como essa dignidade vai se manifestar, vai se expressar na maneira como a gente constrói a sociedade, a gente vai discernindo camada por camada, etapa por etapa. Ela vai evoluindo, entende? Então, existiam relações que não eram exatamente, pessoal, como as relações, não necessariamente, né? Como as relações, né, que a gente conhece da escravatura aqui no Brasil, aqui, como é que foi a coisa que tá entrando na nossa cabeça. Mas não tô com isso romantizando, dizendo que era só empregado e tal, era só uma pessoa que trabalhava um pro outro. Não era disso que se tratava, não. Era um negócio delicado, porque havia muito margem para abuso. Tanto havia margem para abuso que o apóstolo Paulo escreve isso daqui, que ele escreveu para os Colossenses.
Ele fala senhores. Aqui ele está não se referindo aos que estão na condição de servos, mas os que estão na condição de senhores. Senhores, tratem os seus escravos, ou servos, quando a gente quer não parecer que eram escravos, né? Com justiça e igualdade, sabendo que vocês também têm um senhor no céu. Então você percebe que a mentalidade apostólica de Paulo escrevendo tanto para Timóteo como escrevendo para o povo de Colosso não era uma mentalidade de, sabe, de escravos e tal, escravos está tudo bem. Não é disso que se trata. Mas a questão aqui, por que eu tô falando sobre tudo isso daqui, pessoal? Ficou claro que o meu ponto, certo? Então por que eu tô trazendo esse ponto aqui? Porque se você viver só pela escritura, tu não pode fazer esse nível de reflexão nessa magnitude, desse tamanho. Eu sei que alguém que vive, que protestante, vive só de escritura, fala, que você tá fazendo é espantalho. Só de escritura não significa que a gente não vai fazer avaliações de tempos, de cultura, entende? De contexto e tudo mais. A gente faz essas avaliações. Então, eu entendo. Eu sei que fazem mesmo. Eu sei que fazem. A minha questão aqui é a seguinte: se aparece alguma denominação que olha para esses textos e diz assim: não, não, se tá dito aqui, tá tudo bem. Que bom que a gente venceu, né? A escravidão e tudo mais. Mas se continuasse, você não tem como, apenas usando a escritura, dizer que esse cara tá falando um absurdo, dizendo que ele tá sendo um insensato, porque a tua ferramenta é a escritura. E a escritura tá dizendo aqui, ó. Então, sobre o jugo da escravidão, tratem seus patrões com respeito. Se for realmente baseado só na escritura, você entra numa situação complicada aqui, entende? Eu sei que tem essa movimentação hoje em dia de tentar forçar a barra para poder dizer que só a escritura não significa que você só leve em consideração as escrituras. Que você leve em consideração a tradição, sim. Que você leve em consideração, né, tipo, os padres apostólicos, os pais apostólicos, né, o pessoal dos primeiros séculos. Que você leve em consideração os concílios, desde que eles não discordem da Bíblia. Certo? Gente, isso é só um jogo de palavras. Pelo amor de Deus, vamos despertar para isso daqui. Dizer que eu tô numa empresa e o CEO da empresa, ele fala assim, pessoal, aí ele dá uma série de instruções lá, tá? Ele dá 10 instruções que a gente tem que seguir. Aí abaixo dele tem outras instâncias de autoridade, abaixo do CEO, as quais eu também deveria responder. Mas qual é a minha posição? Eu digo para as pessoas o seguinte: não, eu respeito todas as outras, eu respeito o supervisor também, o gerente também, não respeito só o CEO, não. Desde que eles reflitam aquilo que o CEO fala. Porque a autoridade mesmo é a do CEO. Quando o cara fala isso, ele pode dizer isso como uma coisa verdadeira, mas pode ser só um jogo de palavras. Vamos testar aqui, ó. Como é que seria ele respeitar realmente as outras instâncias de autoridade, mas o CEO seria a última palavra, né? Ele respeitaria todas as instruções que essas outras instâncias de autoridade, o supervisor, o gerente, o diretor, dessem para ele, que não entrassem em conflito com aquilo que o CEO está falando, que não obrigassem a ele desobedecer uma das ordens que o CEO deu para ele. Isso seria ele dizer: eu me submeto a todas as autoridades, mas eu não posso me submeter se isso escapar daquilo que o CEO está falando. Seria um jeito, certo? Outro jeito, no entanto, seria o cara dizer assim, ó. O diretor chegou, o gerente chegou, o supervisor chegou para ele e falou tipo assim: olha, pessoal, eu preciso que vocês façam tal coisa, que vocês façam tal documento, preciso que vocês tragam isso na sexta-feira, preciso que no sábado vocês venham para um treinamento tal, assim. E o cara fala assim: peraí, aonde tá a circular do CEO mandando a gente vir pro treinamento no sábado? Me prova na palavra do CEO. Me prova, entendeu? Na circular, vê se tem aí. O CEO falou alguma coisa sobre que vai ter treinamento no sábado? Não, isso. Eu tô falando porque a gente vai ter treinamento no sábado, pessoal. Não, mas eu só vou vice, entendeu? Não posso me submeter, porque o CEO não falou nada a respeito disso. Esse cara realmente se submete a todas as autoridades sem ser o CEO, desde que não discordem do CEO? Qual é a discordância que tem entre as ordens que o CEO deu e ele vir num treinamento no sábado? Não tem discordância nenhuma, pô. Entende? Simplesmente, isso não faz parte do escopo daquilo que o CEO disse. No entanto, vir no treinamento no sábado não faz com que ele descumpra absolutamente nada, nenhuma das ordens, nenhuma das instruções que o CEO deu. Então eu tô criando aqui em tempo real aqui, Deus me ajude a ter falado algo que faça algum sentido, para poder tentar sinalizar qual é a diferença
entre falar, eu me submeto à tradição, eu me submeto aos concílios e tudo mais, desde que eles não discordem da palavra de Deus, falar isso, para isso ser verdade, falar isso ser só um jogo de palavras. Entende? Porque quando o cara chega e fala assim, não, eu concordo com os concílios desde que eles não contrariem a palavra de Deus, eu poderia dizer pra vocês, eu também concordo com os concílios desde que eles não contrariem a palavra de Deus. Embora eu não tenha isso como um critério, como é que eu vou dizer, organizado desse jeito, embora eu não colocaria as coisas dessa maneira, mas eu posso aderir a isso aí também sem problema. Sem prejuízo nenhum à minha fé católica, eu poderia dizer, seu critério é bom. Por quê? Porque nada na fé católica discorda da palavra de Deus, da Bíblia. Ponto. Aí alguém ouve isso daqui e fala tipo assim, que isso? Que absurdo. Não, não. Aí é uma conversa pra uma, né? Ou pra você dar uma maratonada, eu já abordei essas questões aqui, ou então uma conversa pra um outro dia. Não vou esticar aqui a respeito disso aqui agora, porque, né, o vídeo já tá aqui 1 hora e tanto. Mas o fato concreto, minha gente, é que não existe absolutamente nada na fé católica que seja um conflito, que coloque você em conflito com as escrituras. Eu tô preparando, é que eu tô tomando cuidado de tampar o rosto. Eu vou fazer um react a 3 vídeos que me enviaram de um cara que tem no Instagram, e ele faz uns espantalhos, mas eu vejo que é bem intencionado, tá? Que é um cara que ele fala a respeito de alguns faz alguns apontamentos, questiona algumas coisas relacionadas à fé católica, que vão me ajudar a ilustrar isso que eu tô falando aqui. Então fica atento a isso daqui, que eu vou tentar elucidar essa questão. Não existe absolutamente nada na fé católica que entre em conflito com aquilo que você encontra na sua Bíblia, na sua escritura. Nada. Existem as coisas que você vai dizer assim, tem sim porque tal, 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 tal. Então, você só tá fazendo uma aplicação errada. Ponto. Só isso. Mas não tem. De maneira concreta, não tem. Portanto, o Sola Escritura é sim, no fim das contas, um apelo a única e exclusivamente à Bíblia. Porque quando você diz, não, eu creio somente na Bíblia como autoridade final, mas eu creio também naquilo que está ali preservado na tradição, eu creio também naquilo que está preservado, que está determinado nos concílios, desde que não discorde da Bíblia. No fundo, quando a tradição traz para você algo que a exigência que você está fazendo é aquilo que está na tradição precisa estar escrito ipsis literis, letra por letra, palavra por palavra na Bíblia. Senão eu não aceito. Então você está se comportando igual aquele cara que ele diz que ele respeita o CEO, mas também todas as outras instâncias de autoridade. Mas se não tiver na circular do CEO não estiver exatamente a mesma ordem de ir pro treinamento no sábado, ele não vem no treinamento no sábado, entende? Embora o CEO tenha dado autoridade para aquele cara fazer gestão de pessoal, entendeu? Fazer os treinamentos e definir as coisas e tudo mais, entendeu? Então é mais ou menos isso, cara. No fim das contas, da maneira como o pessoal fala, tipo assim, só se ela não discordar da Bíblia, mas não discorda da Bíblia. Não, mas você fala discordar da Bíblia, mas não é discordar da Bíblia. É só se estiver escrito já na Bíblia. Se já estava escrito na Bíblia, não tem por que a igreja ficar repetindo, pô. Entende? A igreja pode expandir, a igreja pode aprofundar, a igreja pode. Mas não tem por que, entendeu? A igreja ficar, tipo. A igreja soltou um documento. Esse documento é pra comunicar o quê? Não, esse documento é 1 Coríntios. A igreja republicou 1 Coríntios. Entende? Não tem porque a igreja reescrever aquilo que já está escrito na Bíblia. Mas a igreja, o magistério da igreja, ela tem este trabalho tem essa função de interpretar, de nos ajudar a aplicar, a encarnar o evangelho. De acordo com as realidades que a gente está vivendo, de acordo com o discernimento que há naquele tempo. Então essa é a questão, entende? Então é por isso que o Sola Escritura colocaria alguém numa saia justa com relação a esses textos que a gente leu aqui. Porque a pessoa ela teria que olhar e falar tipo assim, não, mas espera aí. A Bíblia está dizendo isso daqui, entende? E aí, o que é que vai valer mais? O discernimento que você está fazendo, a atualização dos conceitos que você está fazendo, tal, ou aquilo que está escrito. Porque no fim do dia você pode fazer todo o discernimento que você quiser, mas vai continuar estando escrito isso daí na sua Bíblia. Entende? E aí você acaba tendo um problema. Olha bem o que o Paulo escreve para Timóteo aqui ainda. Ainda 1 Timóteo, no mesmo capítulo 6 que a gente leu ali, ele vai lendo, ele vai falando aqui, né? Eu separei aqui essas 2 porções, do verso 3 até o 6 e depois do 7 até o 10. Ele fala assim, ó. Mais uma vez sobre a questão da unidade, né? Da coesão da fé cristã. Pois quem ensina coisas diferentes que não concordam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento conforme a piedade é cego,
não entende nada. É doente à procura de discussões e brigas de palavras. Você percebe aqui, ó? Ele tá falando, quem ensina coisas diferentes, ele não tá falando coisas diferentes que não estejam escritas ipsis literis no evangelho. Não, não. Coisas diferentes que não concordam com estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, coisas que são um conflito. Mas eis aí a questão, Alan. Às vezes eu acho que a fé católica discorda sim. Mas como que você faz para poder você discernir se o teu achismo de que isso discorda está correto? Se você só pode apelar para a tua consciência, se você só pode apelar para o teu bom senso, então no fim das contas você é que é a vara de medida. E é por isso que você, sendo de uma denominação X, discorda de todas as outras dezenas de denominações que tem no teu bairro. Porque você que é, no fim das contas, a vara de medida para poder definir o que concorda com as palavras do Senhor Jesus ou não. Mas, Alan, eu só tenho a minha consciência aqui dentro de mim. Se eu não puder recorrer ao que me parece quando eu leio um texto, eu vou recorrer ao quê? Recorra àquilo que Cristo estabeleceu. Tem vídeo. Eu vou tentar lembrar de colocar aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Só a câmera aqui, ó. Vou tentar lembrar de colocar aqui, deixa eu anotar aqui a minutagem. Vou tentar lembrar de colocar aqui em cima o vídeo em que eu explico a respeito dessa questão. Do fato de que ninguém vive somente a Bíblia. Ninguém vive, nenhum cristão no planeta vive somente baseado na Bíblia. Nem a Igreja Católica e nem você. Isso é um engano, entende? Então, enfim, voltando pra cá, pro texto, né? Que eu acho que eu me perdi aqui um pouquinho. Ele fala, pois quem ensina coisas diferentes que não concorda com estas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento conforme a piedade é cego, não entende nada, é doente, à procura de discussões e brigas de palavras. Gente, eu quero pedir com todo carinho pra vocês aqui, tá? Sem apelar. Leia comigo e veja o que te parece que São Paulo está descrevendo. Eu não estou dizendo que São Paulo aqui está descrevendo coisas que só vieram surgir muitos séculos para frente. 1000 e tantos anos à frente. É óbvio que São Paulo não está descrevendo isso intencionalmente. Mas olha o espírito do que o São Paulo está censurando aqui e veja o que te parece. Aonde é que você encontra este espírito aqui, esse jeito de manifestar, de viver, entendeu? Aonde que você encontra uma relação de semelhança com isso que está sendo escrito aqui? Olha o que Paulo diz aqui, ó. Verso 4, ele fala, é cego, não entende nada, é doente, à procura de discussões e brigas de palavras. É daí que nascem invejas, brigas, blasfêmias, suspeitas, polêmicas intermináveis, coisas típicas de homens de espírito corrupto, desprovidos da verdade. Eles supõem que... Deixa eu parar aqui antes do verso 6. Aonde é que te parece que você encontra esse tipo de coisa aqui? Gente, sejam sinceros. Mesmo enquanto protestante, eu sei que era perfeitamente capaz de reconhecer que isto aqui parece com o protestantismo. Mesmo que fosse para dizer, enquanto eu era protestante, mesmo que fosse para eu reconhecer, tipo assim, o protestantismo precisa de novo de uma nova reforma. Mesmo que fosse para poder dizer essas frases de efeito aqui. Mas, cara, isso aqui é a descrição que parece assim, ó, parece um retrato do que é o espírito, próprio espírito protestante. Ó, a procura de discussões e brigas de palavras. Cara, é o que define o protestantismo. O protestantismo ele se espalha no mundo a partir de brigas e de discussões de palavras. A partir de discordâncias, rachas, nova igreja. Discordância, racha, nova igreja. Entende? Sem parar. E daí é daí que nascem invejas, porque aí uma denominação se compara com a outra e se modela e coloca os seus valores, os seus princípios, seja de maneira declarada e consciente ou seja de maneira implícita e intuitiva. Brigas, se uma denominação está num bairro. Veja bem, você tem a sua igreja onde você vai, num raio de 100 metros ao redor, não tem outra igreja, não? Por que tem, cara? Entende? Isso, cara, isso é divisão, pô. Ponto. Isso é divisão. Ah, não, é porque cada um... Não, que cada um, cara. A sua igreja tá pregando um evangelho pro bairro ao redor, pros 100 metros quadrados ao redor ali, e a outra igreja tá pregando outro, pô. Não, a gente prega Jesus. Mas as implicações da maneira como elas devem viver para Jesus são diferentes. Entende? A discordância é a respeito de tudo. Se não for a respeito de tudo, é a respeito de muito. E muitos dos elementos que são profundamente essenciais. Como que a salvação se dá? As igrejas discordam uma da outra. Como que o batismo deve ser feito? Discordam uma da outra. Quais são os efeitos do batismo? Discordam uma da outra. Como que a ceia deve ser celebrada? Discordam uma da outra. Como que o ministério da palavra, como que os sacerdotes, como que os ministros devem ser ordenados? De que jeito? De que tipo? Que poder cada um vai ter? Mulheres podem ser ordenadas ou não? Discordância. Aí o mundo ao redor vai olhando essas coisas. Tem a galera do bairro que se converte numa, tem a galera do bairro que se converte em outra, mas tem também a galera que vai olhando e vai falando, tipo assim, bagunça é essa? Que zona é essa?
E o mundo vai ficando cada vez mais cínico. Ó, versículo 5. Versículo, falei até. Versículo 5. Polêmicas intermináveis. Olha bem, cara. Cara, eu tô me lembrando aqui que quando eu me tornei metodista em 1996, rapidamente eu fui apresentado aqui no Rio de Janeiro, tem uma rádio muito grande chamada Rádio Melodia. Não sei se ela se tornou nacional depois ou não. Me confirmem aí, por favor, nos comentários se vocês conhecem a Rádio Melodia. Rádio Melodia FM, a torre mais alta do Rio. Tinha essa musiquinha, cara, nos anos 90 ali. E aí, debate melodia. Todos os dias, de segunda a sexta, 11 horas da manhã. Nunca, em todos os meus anos nessa empresa. Eu tenho um negócio lá do Pica-Pau, né? Em todos os meus anos de protestante, em todos os meus 25 anos como protestante, eu nunca vi um debate na melodia terminar com uma parte tendo feito a outra parte falar assim, pô, é mesmo, tu tinha razão. Nunca. Por quê? Porque é impossível, pô. Porque o cara vem defender um ponto A e o outro vem defender um ponto B, mas os dois vêm defender com base na Bíblia. Então é impossível convencer o outro. Entende? Então são polêmicas intermináveis. Coisas típicas de homens de espírito corrupto. Veja, não estou aqui dizendo que as pessoas têm noção disso. A própria igreja reconhece que protestantes do mundo de hoje não carregam o mesmo espírito protestante rebelde e revolucionário intencionalmente que os próprios, né, que iniciaram a Revolução Protestante e tudo mais, né, que tinham noção do que estavam fazendo, uma noção melhor, né, do que estavam fazendo, entende? Então, é assim, por mais que não seja intencional, mas há uma corrupção do espírito nessa postura. Polêmicas intermináveis, coisas típicas de homens de espírito corrupto e desprovidos da verdade. Verso 6. Eles supõem, olha bem, gente, olha bem, olha bem. Eles supõem que a piedade, ou seja, a vida cristã, né, a vida devota e tudo mais, é fonte de lucro. De fato, a piedade é grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Como é que. Olha, isso daqui é uma piadinha que o pastor Paulo está fazendo. Leia aqui de novo. De fato, verso 6 ali no final. De fato, a piedade é grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. O que é uma coisa que é grande fonte de lucro para quem sabe se contentar? É óbvio que o que o Paulo está dizendo aqui é que é fonte de lucro, mas não financeiro. É fonte de lucro espiritual, é fonte de lucro de paz para tua alma. Mas não para quem. Só para quem sabe se contentar. Quem sabe se contentar lucrou. Mas lucrou não financeiramente. Mas, gente, olha só. Eu não tô querendo, óbvio, deixando bem claro, tá, pessoal? Eu não estou reduzindo o protestantismo ao estereótipo que se fez do protestantismo. Mas assim, ó. Tem alguma coisa ali, pô. Da onde que esse estereótipo se forma? Por que que ele acontece no mundo? Então, cara, é assim, ó. É um, é um, é um desdobramento quase inevitável daquilo que são os desejos mesquinhos do ser humano que todos nós temos que lutar contra. E aí, então, ali, naquele ambiente, ali, naquela lógica, naquela mentalidade, naquele mindset, encontra, então, essa mesquinharia que eu carrego, encontra lugar para poder se justificar. E aí vai se transformando. Por mais que você possa ser protestante e parte de uma igreja onde não tenha esse espírito, sabe, de ganância e de querer enriquecer por causa da fé e tudo mais. Mas não estou falando que isso é o que acontece com todos os protestantes, ou que isso é algo que define o protestantismo. Estou dizendo que o que o protestantismo é, por natureza, por definição, permite, cria ambiente, abre porta para que isto apareça. Tanto é que apareceu. Apareceu e se avolumou, e se avoluma muito. Muito. Aí depois ele pula mais uns versos que eu pulei aqui, porque de fato ele vai comentando coisas. Você pode ler naturalmente lá depois, não, eu pulei porque ele não tá mais. Ele faz um comentário como se fosse um parêntese, assim, né? Tipo, ele vai comentando outras coisas. E aí no verso 7 ele retoma, falando a respeito da mesma questão que era o que ele estava falando antes, sobre ser fonte de lucro, sobre como a gente lidar com a questão dos ganhos e tudo mais. Ele fala, pois não trouxemos nada. Ah, não, perdão, não pulei nada. Isso daqui é de um outro texto que eu falei daqui a pouco, que eu tenho uns versos que eu pulei aqui, gente. Perdão, tá? Então ignora que eu falei que pulou aqui. Ele continua aqui, verso 7, eu só pulei linha ali. Pois não trouxemos nada por esse mundo, e dele nada podemos levar. Se temos o que comer e com o que nos vestir, fiquemos contentes com isso. Aqueles, porém, que querem tornar-se ricos, caem na armadilha da tentação e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que fazem os homens afundarem na ruína e na perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns se afastaram da fé e afligem a si mesmos com muitos tormentos. Então isso é só para poder fechar esse comentário aqui. Mas, vamos avançar aqui, que eu quero ler com vocês aqui, 2 Pedro. São os últimos 2 textos que eu vou ler com vocês aqui. Olha. 2 Pedro, capítulo 1, os versos 20 e 21. Depois eu vou ler com você ainda 2 Pedro,
Porque isso daqui é o finalzinho do capítulo 1. Então é só, tipo, o link pra poder a gente cair lá no capítulo 2, tá? Primeira coisa, que São Pedro vai dizer aqui, ó. Antes de mais nada, saibam disso. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação particular. Deixa eu só comentar isso daqui primeiro. Eu sei que a gente vê esse texto aqui sendo lido em todos os dois ambientes, tanto protestantes como católicos, mas é muito comum que eu veja católicos lendo esse texto aqui para poder falar para protestantes assim: olha, tá vendo? Vocês não podem ler as escrituras simplesmente com uma interpretação particular. Só que isso, embora seja verdadeiro, me parece que isso daqui não resolve o problema. Porque você está dizendo o que não pode ser feito, mas a gente precisa também dizer o que é que pode ser feito. Se as escrituras, as profecias da escritura, que é o que tem de escritura, né, quando São Pedro está escrevendo isso daqui, são, né, a lei e os profetas. Se quando a gente está falando de escrituras, elas não podem ser interpretadas de maneira particular, então como é que elas vão ser interpretadas? Como é que a profecia se deu? Como é que a profecia que a gente está lendo se formou? Ele vai continuar aqui dizendo assim, ó. Pois a profecia jamais veio por vontade humana. Pelo contrário, impelidos pelo Espírito Santo, os homens falaram como porta-vozes de Deus, ou em outras traduções, falaram da parte de Deus. Gente, eu não sei se está claro para vocês aqui, mas a palavra-chave para a gente entender a relação entre esses dois versos aqui é essa palavra aqui, ó. Pois. A gente usa a palavra pois para poder explicar o motivo de alguma coisa, não é isso? Eu digo para você assim, ó, eu não vou poder ir pro trabalho amanhã, pois estou passando mal. É como dizer, porque eu estou passando mal, já que eu estou passando mal. Correto? Tá bem estabelecido isso daqui? Pois é uma palavra que a gente usa para substituir a palavra porquê, para dar uma explicação do porquê que eu acabei de falar aquela coisa anterior. Sim ou não? Sim ou não, Bispo Macedo? Então, significa que o que ele está dizendo aqui no verso 21 não é uma repetição do que ele fala no verso 20, é uma explicação do motivo por que o verso 20 é verdadeiro. Então vamos lá, vamos voltar a ler o verso 20. Ele diz assim: antes de mais nada, saibam disso. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação particular. Então no verso 20, ele está defendendo que interpretação particular não é o método para a gente lidar com a profecia da Escritura. Por que não? Aí ele vai explicar que o motivo está na maneira como a profecia que está registrada na Escritura foi entregue por Deus. A maneira como Deus entregou as verdades que vieram a ser escritura pra gente não foi a partir de interpretação particular. Foi assim, ó. A profecia jamais veio por vontade humana, mas pelo contrário, impelidos pelo Espírito Santo, os homens falaram como porta-vozes de Deus. Ah, então isso significa que qual era o método? Deixa eu voltar aqui pra câmera. Só a câmera, né? Qual era o método? Qual era o modo como Deus, então, falava por meio dos profetas? Bom, inspirando eles, e eles falavam como quem era porta-voz de Deus. Tá, tudo bem, mas como é que eu posso verificar? Depois que está registrado, depois que a profecia está registrada na escritura, ela está lá, na escritura, ok. Mas por que é que você crê que aquilo ali é palavra de Deus? Lá, tô falando dos profetas, lá atrás. Por que vocês creem que a lei e os profetas são palavra de Deus? Ah, porque está na escritura. Tá, mas só porque alguém mudou o modo como está registrado, só porque não é uma fita cassete, mas sim algo que está escrito, aí automaticamente ganha a aura de ser sagrado? Porque está num papel, é isso? É isso que torna uma mensagem sagrada? Quer dizer que se eu escrever uma heresia, mas está escrito. Entende? Ser escrito resolve alguma coisa? Ser escrito automaticamente dá para a coisa o status de inspirado, de sagrado, de verdadeiro? Não. O que é que dá o status de ser verdadeiro? Ora, isso daqui é que os homens falaram como porta-vozes de Deus. Como as profecias foram dadas assim, os homens falaram como porta-vozes de Deus, é por isto que a interpretação da escritura não pode ser de interpretação particular. A leitura da escritura não pode ser feita de interpretação particular porque este não é o método de Deus. Ué, então qual que é o método de Deus? Ué, o método de Deus foi que ele, a vida inteira, Deus ele sempre levantou homens e mulheres, pô. Deus sempre usou pessoas. Sempre foi assim. Ah, Alan, mas não sei não, porque pessoas não são confiáveis. Eu concordo com você. É por isso que há um grande desafio em viver a vida sendo povo de Deus. Porque, a não ser pela intervenção do Espírito Santo, a não ser pelo fato de que o Espírito Santo está guiando a igreja, tô falando agora da gente aqui, mas isso já era realidade lá atrás, é Deus que está fazendo e Deus está sempre fazendo através de pessoas, pô. Porque Deus nunca usa, ouça bem isso aqui que eu vou te dizer, Deus nunca usa métodos infalíveis e inquestionáveis. É Deus estar usando aquele método que o torna infalível. Não porque o método é em si mesmo infalível, entende? Deus não usa um método científico, ele não se rende ao cientificismo de falar tipo assim, não, eu tô entregando para vocês as verdades do céu através de um método que vocês podem testar no laboratório. E aí agora, ó, não tem como ninguém
dizer que não é porque cientificamente é isso aqui, é igual 2 mais 2 são 4 e acabou. Não é assim. O Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, sempre usou pessoas. Sempre foi assim. Moisés era confiável? Moisés era perfeito? Moisés era infalível? Moisés era o cara? Não, pô. Mas quando Deus falou a Moisés as coisas que o povo de Deus precisava saber, Moisés não falhou. Como é que a gente pode ter certeza que Moisés não falhou? Porque se Moisés falhou, Deus falhou. Entende? Então é basicamente essa a questão. Essa é a maneira como a gente tem que lidar com a revelação. Se a gente não expulsar do nosso coração este cinismo, que a gente não se dá conta de que é um cinismo, se a gente não expulsa do nosso coração esse cinismo, a gente não tem como ter um relacionamento saudável com Deus. Porque a gente tem um relacionamento cínico, desconfiado com Deus o tempo todo. A gente vai para a Bíblia achando que a nossa leitura jurídica da Bíblia, a gente trata a leitura da Bíblia como se a gente estivesse lendo entendeu? Tipo um texto jurídico para poder fazer aquela movimentação que é tipicamente estereotipada sendo a movimentação do advogado, que é, o gotcha, te peguei. Aqui eu não, mas a palavra que tá lá no seu contrato é essa, assim, assim. Sinto muito, senhor. A sua intenção não era essa, mas foi o que o senhor colocou escrito. Vale o que tá escrito no contrato. Sinto muito, sinto muito. Muda o seu contrato. Daqui pra frente, entendeu? O senhor não vai mais ter esse problema se o senhor mudar essa página no contrato. Mas o contrato que o senhor fez com o meu cliente aqui tem essa palavra aqui escrita. Então, ó, sinto muito, não tem como o senhor escapar. Entende? Não é muito à toa que Lutero era jurista, né? Porque essa é a abordagem que às vezes a gente faz com a escritura. Mas São Pedro está dizendo aqui que não dá para poder a gente fazer isso. Não dá para a gente fazer essa abordagem com a escritura, com a profecia da escritura, fazendo uma interpretação pessoal dela. Por que não? Porque não é assim que é o método de Deus. Deus, ele inspira pessoas e os homens falam como porta-vozes de Deus. A pergunta que fica pra gente aqui é a seguinte: se esse é o método de Deus e Deus fala através de pessoas, e essas pessoas como porta-vozes de Deus, você suporta esse método? Você consegue se sujeitar a isto? Você consegue exercitar o teu coração a abaixar a guarda e a admitir que Deus, ele faz uso de métodos que, se não fosse Deus usando, o método em si seria imperfeito? Porque se você não conseguir extirpar do teu coração esse cinismo, daqui a pouquinho você está desconfiado da tua Bíblia também. Porque, spoiler, um livro também pode ser alterado. Você pensa que só pessoas são corruptíveis? Livros não são corruptíveis? É sério mesmo que você acha que há 2000 anos não houve nunca a oportunidade, a possibilidade do texto bíblico que chegou na sua mão estar totalmente deturpado? Por que você confia que não foi isso que aconteceu? Porque Deus está guardando. Eu concordo com você. Mas a questão é, por que é que eu e você vamos acreditar que Deus está guardando um livro que ele não prometeu guardar? Procura no Novo Testamento todo alguma promessa de Deus de que ele iria guiar a Bíblia e você não vai encontrar. Mas a gente acredita nisso, eu também acredito. Mas por que é que eu, como católico, acredito nisso? Como católico, eu acredito nisso e sei por que acredito nisso. Mas como protestante, eu acreditava nisso e não me dava conta de que não sabia os meus motivos. Porque não os tinha. Porque a verdade é que eu acredito, como católico, que Deus, ele preserva as escrituras, porque as escrituras emergem da igreja, que esta sim, Cristo prometeu que iria guardar, que iria guiar, que o Espírito Santo guiaria em toda a verdade. Que seria ele que estaria edificando a igreja, né? Que estaria com eles, com os apóstolos, fez essa promessa para eles todos os dias até a consumação dos séculos, que quando eles falassem, seria ele falando, que quem os ouvisse estaria dando ouvidos para os apóstolos, estaria dando ouvidos para o próprio Cristo, que quem os rejeitasse estaria rejeitando o próprio Cristo. É para eles que ele fala: eu estou dando para vocês as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra está ligado no céu, o que vocês desligarem na terra está desligado no céu. É para eles que Jesus fala: recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. A quem vocês retiverem, será retido. Do jeito que o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. João 20. Entende? Então é assim, o método de Deus é um método que humilha a minha inteligência, humilha o espírito moderno que me foi dado por herança. Eu nasci nos anos 80, eu sou filho do meu tempo, igual a você. Sou meio cínico, meio desconfiado, igualzinho a você. Por isso que essa é a tentação pra gente. Aqui, ó. Vou fechar aqui, lendo aqui com vocês, a sequência, né? Eu li com vocês aqui 2 Pedro 1, aqui, ó.
o finalzinho do capítulo 1, e aí, no início do capítulo 2, São Pedro diz o seguinte, olha só, vamos lá, ó. Isso aqui é o fechamento, ó. Houve falsos profetas no povo de Israel. E entre vocês também irão aparecer falsos mestres, que trarão heresias perniciosas. É isso aqui que fica a questão, pessoal. Se houve heresias no povo de Israel e há heresias também no meio da igreja, como que a gente faz? Se a gente tem que ter essa simplicidade de coração para poder a gente receber as verdades de Deus pelo método simples, pelo método que, se não fosse Deus fazendo, seria falível, como é que eu posso concatenar isso daqui, conjugar isso com a realidade de que há falsos profetas? Ora, porque há falsos profetas, mas há um método objetivo para a gente poder definir se as pessoas estão negando o Senhor ou não. E é isso que ele diz aqui na sequência, ó. Heresias perniciosas. Aí ele vai falando aqui, ó. Negarão o Senhor que os resgatou e atrairão sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas e por causa deles o caminho da verdade cairá em descrédito. Deixa eu até botar isso aqui em negrito. Aí ferrou tudo aqui. Deixa eu desfazer o negrito. Deixa só marcado aqui. Perceba aqui comigo. Olha se isso daqui não parece um retrato. Mais uma vez, não que São Pedro soubesse conscientemente do que ele estava falando lá na frente, entende? Porque isso daqui deve ter se mostrado verdadeiro ao longo da história de várias maneiras diferentes, em vários lugares diferentes, em tempos diferentes. Mas no nosso tempo, vê se não é isso que está acontecendo nos últimos 500 anos, gente. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas e por causa deles o caminho da verdade vai cair em descrédito. O mundo ao redor tá caindo, o cristianismo tá caindo em descrédito porque o mundo não sabe mais a quem dar ouvidos, pô. O cara fala tipo assim, eu quero ser cristão. Aí o cara vai numa igreja, ele fala assim, pelos próximos 8 domingos, 2 meses, eu vou cada domingo numa igreja para poder me alimentar de o máximo que eu puder de perspectivas, entendeu? A respeito da fé cristã, e aí então eu vou entregar minha vida a Cristo e vou viver a fé cristã. E aí ele vai em 8 igrejas e em 8 igrejas ele ouve 8 coisas diferentes, 8 mensagens que discordam uma da outra, métodos, exigências e aberturas e fechamentos que são totalmente diferentes um do outro. E aí o cara vai ficar cínico, ele vai ficar, pô, pra que eu vou dar ouvidos então, no fim das contas? Eu vou implicar a minha vida nisso daqui, entende? Eu vou abrir mão de coisas que são convenientes pra mim. Eu vou trazer pra minha vida coisas que são inconvenientes pra mim. Eu tenho que ter certeza de que eu tô fazendo isso com aquilo que é verdadeiro, de maneira objetiva. Mas se um comedor de feijão e fazedor de cocô fala uma coisa e o outro fala outra, então eu vou falar uma terceira. Vou inventar minha própria verdade. Entende? Então esse é o efeito que essa pulverização do centro de verdade. Por isso que quando há falsos profetas, né? Quando São Pedro diz aqui, houve falsos profetas no povo de Israel e entre vocês também vão aparecer falsos mestres. Se não houver uma forma objetiva de a gente discernir quem é que são os falsos profetas, que é ouvir o próprio São Pedro, ouvir a igreja, ouvir os apóstolos e os seus sucessores. Se nós não tivermos esse método objetivo, o método objetivo é a Bíblia, Alan. Jesus eterno, gente. Se você estava me ouvindo aqui até agora e dentro de você surgiu essa frase, caramba, vou te dizer, cara. Meu Deus, cara. Entende? Pô, tá bom, não vou fazer nenhum comentário porque eu não tenho nenhum comentário educado pra poder fazer se isso for o caso. Entende? Porque assim, ó. As discordâncias, os falsos profetas, eles exclusivamente aparecem pregando Bíblia, pô. Mas eles distorcem a Bíblia. Mas como que você faz para poder demonstrar objetivamente que a interpretação do falso profeta é falsa e a sua é verdadeira se a tua discorda do falso profeta de um jeito e a do teu vizinho da igreja de 150 metros à frente discorda do falso profeta, mas de um outro jeito já? Não tem método objetivo, a não ser que você possa apelar para aquilo que Cristo estabeleceu. Não o livro, a sua igreja. Verso 2, então, diz, muitos seguiram suas doutrinas dissolutas e por causa deles o caminho da verdade cairá em descrédito. Verso 3, levados pelo amor ao dinheiro, procurarão com palavras enganosas fazer de vocês objeto de negócios. Mas o julgamento contra eles há muito já começou e a sua destruição não vai tardar. Aqui é que eu pulei, tá, gente? Porque aqui, parei no 3, né? Do verso 4 até o 9, São Pedro ele vai fazer menção de coisas que aconteceram no Antigo Testamento, dá exemplos e tal. Então, pulei aqui. Você leia lá depois. Verso 10. Estamos então terminando aqui, ó. Tá terminando. Verso 10. Atrevidos e autossuficientes, esses homens não hesitam em blasfemar contra os seres gloriosos. Vamos lá. Deixa eu explicar o que ele está falando aqui. Peraí, seres gloriosos, e aí no verso 11 ele fala, ao passo que os anjos, embora superiores em força e poder, não pronunciam contra eles nenhum julgamento blasfemo na presença do Senhor. Então, de quem são esses seres gloriosos aqui, de que São Pedro está falando? O termo ali, no texto original, é doxas ou doxos, um negócio assim.
que é se referindo à mesma realidade que São Judas escreveu. Se você ler lá em Judas, você vai ver que Judas ele faz uma referência ao diabo, usando esse mesmo termo, a um espírito maligno, falando que o anjo não ousou proferir uma palavra de petulância contra o diabo. Por quê? Porque o Senhor é que faz o julgamento, entende? Então, o que que tanto São Pedro quanto Judas estão falando aqui? Que essa postura meio petulantezinha, meio tipo bonachona com relação ao diabo, não é algo que combina com a fé cristã. Porque por mais que seja verdadeiro que Jesus Cristo é o Senhor, que ele venceu o diabo, que o diabo não é nada, que o diabo não tem poder contra nós, tal, 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 isto tudo não é no poder do nosso braço. Nós não somos criaturas que podem simplesmente olhar para as realidades espirituais, por isso que o termo que está aqui, olha só, o termo que está aqui é, os seres gloriosos. Tem outra tradução que eu vi também que estava falando as glórias. Mas o termo original está falando a respeito de seres espirituais, por isso aqui tá gloriosos, são tentativas, né, de falar a respeito de seres espirituais. Pode reparar que são os demônios mesmo, porque ele está falando que nem os anjos, embora superiores em força e poder, não pronunciam contra eles nenhum julgamento blasfemo na presença do Senhor. Então você percebe, poderiam proferir, são dignos de que se profira um julgamento, mas os anjos não ousam fazer isso porque na presença do Senhor, o Senhor que julga, entende? Agora você repara que existe essa postura de fazer parecer que o diabo é brincadeira, que é quase como fazer uma chão. Sempre tem aquela máxima de dizer assim, mas não é na força do meu braço, é pelo nome poderoso de Jesus. Mas, meu amigo, nem no nome poderoso de Jesus, nem anjo fica fazendo gracinha com o diabo. Nem anjo fica fazendo entrevistinha, nem anjo fica fazendo piadinha, entende? Tratando as realidades espirituais do mal como se fossem coisa de brincadeirinha, tá entendendo? Otário, como se o diabo fosse um otário qualquer e coisas desse tipo, entende? Mas isso é muito popular. Esta postura, essa abordagem, esse jeito de enxergar, ele se torna muito popular no meio protestante. Como protestante que fui, reconheço que isso era verdadeiro. Reconheceria, inclusive, que isso era verdadeiro. Mas não é algo que está sendo aconselhado. Então você percebe que, sem que soubessem conscientemente, creio eu, né, os apóstolos, tanto São Pedro como São Paulo, eles falam a respeito de atitudes e de posturas que elas certamente foram aparecendo de maneira. Certamente devia existir, manifestadas de alguma forma, em grupos de determinadas formas, ali, né, no tempo em que eles estavam escrevendo, e ao longo da história foram certamente aparecendo de maneiras diferentes, mas não deixa de existir nos nossos dias. Entende? E aí, verso 11, tal, 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 verso 12, para fechar. Esses homens, porém, como animais irracionais. Ô, gente, São Pedro. Que isso, cara, o homem é muito espada na orelha. Esses homens, porém, como animais irracionais, destinados por natureza à prisão e à morte, insultam o que não conhecem e vão perecer com a mesma morte. Então você percebe que São Pedro está falando aqui que essa postura, essa atitude é baseada numa ignorância. Não sabem o que estão fazendo. Entende? E vão sofrer consequência disso, entende? Então, assim, eu sei que a nossa conversa hoje ela foi longa e ela pegou um elemento central que foi a Santíssima Trindade e trouxe assim desdobramentos múltiplos, né, a respeito de coisas relacionadas a tanto a maneira como a gente vai viver a nossa fé, a unidade e também, né, o protestantismo. Mas como que eu tenho que fechar aqui? Apesar de a gente ter, ao longo dessa nossa conversa aqui hoje, falado a respeito da Santíssima Trindade, tentando fazer com que a gente entenda as questões da Santíssima Trindade, e depois eu ter proposto algumas tentativas de demonstração de como a Santíssima Trindade aponta para o fato de que a igreja tem que ser una, e isso é impossível se a gente não se livrar do espírito protestante, no entanto, eu preciso fechar aqui dizendo que não ser nominalmente protestante, mas você católico, até às vezes sacerdote, mas, ou então responsável por uma pastoral, pessoa envolvida mesmo na fé cristã, na fé católica, isso não significa que tudo isso que a gente está falando aqui não pode aparecer em nós. Não se esqueça que o protestantismo ele é simplesmente uma distorção da fé católica. Então cuidado, cara. Não fica orgulhoso simplesmente, é mesmo, esses protestantes, tal, tal, tal. Examine-se a si mesmo. Verifica essas coisas em você. Verifica até que ponto essas reprovações dessas posturas e tudo mais, porque não adianta você olhar para isso só de maneira estrutural. Ou o protestantismo. O que é o protestantismo? Não me interessa o protestantismo, me interessa o Zeca. Meu irmão protestante. Me interessa que ele ouça essas coisas e que ele reflita a respeito dessas coisas. Só isso que me interessa.
Então, não me interessa também a Igreja Católica, ou o catolicismo. Que isso, ela não te interessa? Não. Me interessa o que interessa para Jesus. Me interessa você. Me interessa a Jaque, o Rob, a Marcinha, o Robervaldo. É isso que me interessa. É isto que é a igreja. Então, por isso a igreja me interessa. A igreja me interessa não olhando para a coisa como se fosse uma coisa desfigurada. A igreja tem rosto. A igreja tem identidade. A igreja tem pé. Lembra quando o apóstolo Paulo escreve para os Coríntios falando que Cristo é o cabeça e nós somos os membros? Então você é um pé, você é um cotovelo, você é um ombro, você é uma canela. É isso que interessa. Como que cada um de nós, como membros do corpo, estamos levando as coisas. Que a gente pode acabar se percebendo reprovado naquelas coisas, que a gente pensa que só porque estruturalmente isso diz respeito aos protestantes, e de repente você vai encontrar no meio dos protestantes pessoas que estão muito mais dispostas a se reavaliarem e melhorarem a maneira como são cristãos e caminharem, darem passos concretos na direção da unidade. Muito mais disposição para poder fazer isso, às vezes, você vai encontrar num protestante. Não tô falando que isso acontece sempre, tá? Tô falando que é justamente dessa generalização que a gente tem que escapar. Porque no fim das contas só interessa os passos que você está disposto a dar na direção de contribuir, de cooperar, para que você não seja um agente de treta paroquial, para que você não seja um agente de indiferença paroquial, para que vocês não sejam um agente de indiferença religiosa com o mundo ao seu redor, para que vocês não sejam um agente de violência na comunicação, de simplesmente tratar as pessoas com quem você discorda, de quem você discorda, e que você entende como sendo pessoas que estão em heresia, pessoas que estão no erro e tudo mais, tratá-los como se elas fossem bichos, detestáveis, inimigos, oponentes. Entende? Vou repetir que é o que eu falei aqui no último vídeo e fecho dizendo isso. Se você não tem caridade no seu coração, se você não se importa intimamente, se você não compartilha, se não há derramado no teu coração aquele sentimento que o evangelho revela que havia no Senhor Jesus quando ele chegava diante das pessoas que estavam confusas e perdidas, e ele se movia de íntima compaixão. Se isso não é experimentado por você quando você está diante das pessoas a quem você está falando, ou de quem você está falando, então não fala não. Se ocupa primeiro de hidratar o teu coração com a graça de Deus, para que você possa chegar nas pessoas, falar com as pessoas, tratar com as pessoas com o Espírito de Jesus Cristo. Que não é um espírito para enfim, às vezes se comportar dessa maneira, né? Chucro com as pessoas, sem se importar, como se a gente estivesse debatendo o esporte. Quem torce pro Vasco, quem torce pro Flamengo. Tá bom? Se inscreve no canal, curte aqui, comenta aqui embaixo, envia o vídeo para mais pessoas. Deus abençoe. Orem pela Rosana. Essa semana ela vai fazer cirurgia. Tá bom? Vou compartilhar. Eu e a Rosana vamos compartilhar mais detalhes aí a respeito da cirurgia lá no Instagram. Tá bom? Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado pela companhia aí até hoje. Bebi pouca água ao longo dessa nossa conversa aqui. Tô morrendo de sede. Deus abençoe. Até a próxima aí, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.